galera do Pubverso, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Pub Talks. Eu sou a Amanda. Eu sou a Manu. Estamos aqui com o ícone Lucian Fialho para falar sobre traqueamento e Google Tag Manager. Um ícone mesmo, pô. Todo mundo, quando a gente falou, todo mundo falou assim, caraca, esse eu não vou perder. Então, por favor, se apresente pra gente aí. Maneiro. Prazer, eu sou o Lucian Fialho, CTO e cofundador da Métricas Boys. Trabalho com tecnologia desde que me entendo por gente. Assim, eu comecei a programar com uns 12 anos de idade. Beleza, e fala que não é ícone, não. Não, que ícone. Dinossauro do negócio. Que ícone. Mas trabalho com tecnologia desde que me entendo por gente, assim. Montamos a Métricas Boys em 2015, né? Esse ano ela completa 10 anos e era um blog de Google Analytics, né? A gente consumia na versão do Google Analytics que era aquela versão antiga, russa. Antigamente o Google Analytics, ele era uma ferramenta chamada Urshin. E a gente está desde essa época. Então a gente montou o blog para não ter que consumir conteúdo em russo. E aí a gente foi indo até chegar nos 10 anos de Métricas Boys. Prazer. Legal demais. Muito obrigada. Trazer o resto que for, vem aqui, vejo minha avó, tomar cerveja. Tá em casa, come um pão de queijo, tomou cerveja no mercado. É isso. Inclusive, eu fiquei com uma dúvida. Nos 12 anos, então desde os 12, você sempre foi interessado por essa área de tecnologia e tudo? Sempre, cara. Sempre. E o que você fazia com 12 anos? Cara, desde... A gente tinha umas paradas de catalogar foto, eu mexia muito com hardware quando eu comecei também, mas aí a gente começava a brincar, pô, quero colocar um displayzinho aqui no meu computador que vai mostrar a quantidade, sabe? Tipo, muita coisa de moleque mesmo. Menino enxerido mesmo, quer entender tudo. E o primeiro contato, na verdade, foi com a AMX. Só a galera que joga CS que vai saber isso. Então todo mundo aqui vai saber. Então, eu comecei a programar fazendo servidor de CS, programando servidor de CS, aí meio que foi indo pro Mirk, sou velho pra caramba. Tipo, mas eu fazia bot pro Mirk desde muito tempo, assim. E aí foi meio que assim que eu comecei, sacou? Aí muito hardware também, porque queria jogar o jogo e a gente não tinha dinheiro, eu tinha que fazer vidinha pra poder fazer o jogo rodar. E aí eu fui construindo meio que essa parada de tecnologia em mim, assim. Aí fiquei até um tempo sem programar. Minha mãe, coitada, falou que esse moleque tá ficando lerdão aí no computador o dia inteiro. Minha mãe me proibiu de usar o computador durante uma época. Ela falou, ó, vai fazer um esporte. Aí eu saí, e aí você acredita, eu fiz faculdade de Educação Física. Faculdade de Educação Física. Beleza, e aí eu voltei, eu tava com uns 16, aí depois eu nunca mais larguei tecnologia. Mas eu fiquei tipo, não, minto, eu programei dos 12 aos 14, aí parei, aí voltei aos 17, 18, aí nunca mais parei. Mas quando você foi fazer faculdade de Educação Física, você ainda tinha contato, tipo, nunca largou e não, só dava um miguezinho? Não tinha como. Dona Cátia é muito forte. Tem jeito. Ela saía, levava o cabo do computador, sacou? Saía, tirava a fonte, mandava eu tirar a fonte do computador, ela já levou a fonte, porque eu ia lá, comprava outro cabo, entendeu? Então aí ela foi... a fonte. Eu era dessas também. Ficava de castigo, comprava outro. Minha mãe chegava, eu tirava. Como se nada. Nossa. Como se nada tivesse acontecendo. Mas a minha mãe conseguiu ver a minha cara, que não tava com um tédio absurdo, ela que você tá aprontando. Aí no outro dia ela levou a fonte do computador. Aí já fica mais difícil. A mãe sente, né? Porque não adianta tentar enganar. Tá certo. E aí você então finalizou a faculdade de educação? Não, larguei. Você só começou e falou... Eu comecei... Cara, eu vou te falar, era uma parada que eu gostava muito de fazer mesmo, educação física. Porque quando eu fui praticar esporte, que eu fui meio que obrigado a praticar esporte, eu meio que gostei e aí eu meio que queria, sabe? Tipo, ser professor de educação física. Aí sua mãe falou, aí também não. Vamos mudar. Não, eu meio que voltei mesmo. Eu era atleta da faculdade, assim, então eu jogava handball universitário e tal, aí meio que a bolsa acabou daquela faculdade, e aí eu falava, não vou ficar indo, tipo, era muito longe também, era um rolê do caralho de ir pra faculdade e depois voltar pra treinar. Aí eu fui pra uma faculdade de tecnologia da informação e aí fiz ela, também não terminei nada não, mas tô aí. Perfeitamente, então você não terminou a faculdade nenhuma, só repassou. Não aconselho, e se meus filhos verem isso daqui, vocês vão fazer faculdade, tá? E aí, como é que foi o seu primeiro contato, assim, com site, com blog, até colocar em prática, né? Cara, eu tive um aplicativo 2012, 2013, na época que tinha uma vulnerabilidade no Facebook, e aí eu fiz um aplicativo chamado iCratch, que no final das contas ele era um site, sacou? E aí você podia entrar lá e votar contra o relacionamento de alguém. E aí essa parada tipo meio que viralizou na época, e viralizou na época, tipo 2012, 2013 por aí, viralizou muito. Mas de qualquer pessoa ou só de famoso? Não, qualquer pessoa. Você, na verdade, era só dos seus amigos. Você entrava lá e você votava contra o relacionamento dos seus amigos. Anonimamente.
Mas aí você imputava, tipo assim, você imputava... É porque eu fiquei muito interessada. Você imputava quem era ou eram as pessoas que já estavam no aplicativo? Então, a vulnerabilidade do Facebook era a seguinte, você não tinha ainda política de liberação de dados para terceiros. Então, o que você fazia? Você logava e o Facebook me dava um token público seu. Então, eu conseguia publicar em 100 mil contas do Facebook, tanto que eu fazia. Foi isso que meio que fez escalar e viralizar, né? Porque toda vez que alguém votava a primeira vez, saía no Facebook, ó, tô votando no teu relacionamento no iCrat, sacou? E aí isso meio que foi escalando até chegar, acho que bateu uns 100 mil usuários, sacou? Tipo, não foi nada, tipo, muito absurdo, não. Tipo, bateu uns 100 mil usuários. Não foi nada muito absurdo. Não, é porque não, calma, que tem o revés, tem o revés. Sim. Tem o revés, porque eu cheguei a dar uma entrevista no G1 na época. E aí... Com quantos anos isso? Tinha uns 21. Tinha uns 21. Tinha 21. Não. PHP, cara. PHP. E aí, eu meio que saí na home do G1 com a entrevista da iCrat, porque na época, não sei se vocês vão lembrar, vocês têm cara de ser bem mais jovem do que eu, e aí fica entregando a minha idade aqui. Mas tinha um aplicativo que era o Lulu. Eu conhecia as meninas do Lulu, inclusive, eram as meninas lá da Inglaterra, que elas tinham um aplicativo que você votava contra um cara. Então, tipo, você dava nota para um cara, e era um aplicativo onde só mulheres podiam se cadastrar, e elas davam nota pros caras. Genial. E aí elas exploravam essa mesma vulnerabilidade do Facebook. Aí eu falei... E na época, cara, tinha eu e um amigo meu, o Biratã, quando a gente trabalhava em startup, a gente meio que voltava no metrô, lá, quem é do Rio, né, de Botafogo para Pavuna, a gente voltava tendo ideias de aplicativo, porque a gente estava meio que na primeira onda de startup do Brasil, sacou? Uhum. Então, pô, a gente estava trabalhando na época para uma startup chamada The Access Club, que era acelerada pela 21212. Então, tipo assim, a gente estava convivendo e respirando essa porra, tipo, 24 horas. E aí meio que, pô, a gente fudido lá da Pavuna, tipo, vamos ter alguma ideia para ver se a gente vende para esses caras aqui, tá ligado? Para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E aí a gente meio que criou uma estratégia mesmo, não estratégia, mas a gente criou meio que cara, a gente precisa pensar em datas sazonais pra gente poder pensar em qual tipo de aplicativo a gente pode fazer. Legal. E aí, do Dia dos Namorados, a gente fez o iCrat, sacou? Então, tipo, o iCrat foi pensado pra uma data específica pra poder exercitar essa capacidade de ter ideia mesmo, de criação das coisas. E aí a gente fez o iCrat, aí o revés foi que deixei na época a Amazon não era a AWS que é hoje, né? Essa mãe, né? Antigamente era um pouquinho mais difícil. E aí eu tinha saído já do Free Tier da Amazon, deixei os load balances ativados, e quando saiu na home do G1, tipo, teve um pico, sei lá, porque assim, eu sabia programar, mas a parte de infraestrutura, eu sou até hoje meio merda, assim. Então, tipo, deixei o load balance ativado, 19 mil pessoas simultâneas, tem o print do GA até hoje, GA Universo. Tipo, tem o print lá, 19 mil pessoas simultâneas, porque saiu na home do G1, e aí a conta ficou pra mim, um monte de gente pedindo para poder sair do aplicativo, aí eu comecei a receber um monte de notificação extrajudicial, sacou? Eu não ganhei R$1 com a parada, e eu sempre falo o nome desse cara, eu não sei nem se tá vivo, mas o Luciano Souza, o maluco que era gerente da Amazon da América Latina, ele me aliviou essa dívida, eu paguei, tipo, sei lá, com um descontaço, assim. Porque eu acabei usando da 21212, os caras não sabiam disso, né? Mas, tipo, eu conheci ele no evento, eu falei, pô, fiz isso daqui, deu uma merda do caralho, não sei mexer com o servidor, caralho, o cara deu uma aliviada, assim. E aí foi isso, tipo, foi a primeira parada que eu meti a mão pra fazer assim na internet. Foi esse aplicativo. Acabei fazendo outras coisas antes. Que a gente, nessa época, a gente ficava o tempo todo fazendo coisa, porque era no primeiro boom de startup. Então a gente, pô, eu fiz um aplicativo que a gente tentou vender pro guia de motéis uma vez. Que ele triangulava restaurante, um motel do guia de motéis e uma floricultura. Então, tipo, umas brincadeirazinhas assim que a gente ia fazendo, que a gente sempre tentava vender para as pessoas emplacar. E o iCrat acabou que escalou um pouco mais, assim, mas só prejuízo. Só prejuízo. História pra contar. Entretenimento. Eu sou a favor disso, cara. Tipo, pra mim, pode dar dinheiro, mas se tiver história pra contar já também... tá legal. Dinheiro é legal, mas entretenimento vale a pena. Aí, a gente tá aqui falando isso aqui, 2025, parada antigaça, tá ligado? Tipo isso. Show de bola. Tem alguma... Não, aí eu tenho toda uma linha aqui. Toda uma linha? Tem alguma pergunta aí que você já quer primária? Porque aqui, do jeito que eu viajo, eu posso atropelar facilmente aqui. Pode atropelar, gata. Aqui. E aí, qual foi o seu primeiro contato com o Gustavo para criar a Métricas Boys? Ou um começou e aí conheceu o outro e alavancou? Como é que foi? É muito doido, porque tipo, a história que eu conheci o Gustavo eu trabalhei numa empresa chamada comprafácil.com. Era um e-commerce antigo, tipo, que foi, tipo, sei lá, top 3 e-commerces do Brasil. E aí eu fui lá para trabalhar com desenvolvimento.
no dia que eu cheguei, eu conheci o Gustavo e ele tava saindo do Compra Fácil. Então, eu lembro que a gente tava no Pizza Hut lá no Rio. Aí ele, oi, Lucian, tchau, Lucian, porque hoje é meu último dia. E a gente nunca mais se viu, assim. E aí, trabalhando lá, a galera do Compra Fácil sabia que eu tinha um iCrat e tal. E aí um amigo nosso, a gente tem esse e-mail até hoje, o Eduardo Matos, ele falou assim, ele mandou um e-mail, tipo, pra mim e pro Gustavo, ó, vocês dois são muito doidos, vocês têm que se conhecer e o caralho. Aí ficou, tipo, nessa. Aí quando eu saí do Compra Fácil, eu fui trabalhar numa agência que era uma fábrica de e-commerce. E aí que atendia, eu fui trabalhar alocado no lugar onde é que o Gustavo trabalhava. E aí meio que a gente já começou a fazer alguns projetos juntos, a gente fez um aplicativo que na época era o equivalente ao Glassdoor hoje. Então você... E eu tava numa época que eu queria fazer tudo anônimo, tá ligado? Tudo anônimo. Então, tipo, você entrava e, Venda sem aparecer. E você botava a boca no trombone, né? O nome do aplicativo era Trombone, que você falava mal da empresa que você trabalhava. Legal. Naquela época, tipo, 2014, sei lá. Tem que ser anônimo. 2014? Tinha que ser anônimo. Tinha que ser anônimo. E aí a gente participou do desafio de startup, ficou acho que em 3º lugar lá. E aí a gente teve o nosso primeiro negócio juntos, assim. E aí não rolou, né? Porque na época... a galera ainda não... Aqui no Brasil ainda não tem muito essa visão de que a aplicação ela tem só que ter gente, sacou? Lá fora eles têm, tipo, se você conseguir agregar uma quantidade de pessoas absurda e reter essas pessoas, tu tem um negócio. Tanto que o Twitter ficou anos sem um modelo de negócio definido. Facebook também, sem dar dinheiro, dando prejuízo. Só que aqui no Brasil não tinha muita gente, cara, vamos deixar isso aqui pra lá, vamos tentar fazer alguma outra coisa. E aí teve uma demanda, cara, do nosso time. Eu fazia as paradas no Magento lá, desenvolvia plugin, loja e tudo mais. E aí chegou uma demanda de Google Analytics, que aí caiu no meu colo, e aí o Gustavo já usava bastante por causa do Compra Fácil. E aí ele, pô, cara, me ajuda aí, não sei o que, tal. Eu fui lá e implementei a demanda, e a gente falou, cara, isso aqui é maneiro e tal, não sei o que. E aí, sabe, 2 meses depois o Gustavo, cara, vamos montar uma parada de analítica, acho que tem super fit e tal. Tinha até mais gente no projeto inicial, assim, que a galera não engajou muito. Aí ficamos eu e o Gustavo escrevendo. O Gustavo escreveu, tipo, uns 10 artigos, e aí a gente deixou o blog no ar durante um tempo, e aí o Gustavo pediu demissão. E aí, quando ele vier aqui, você pede pra ele contar a história da demissão, que é engraçadíssimo. Beleza. E aí, tipo assim, você chega, tipo, no final disso... E aí, meio que depois de 6 meses, eu peço demissão também, porque a gente conseguiu o nosso... 6 meses, uns 3, 6 meses assim, porque a gente conseguiu o nosso primeiro cliente. E aí, tipo, foi... Eu sempre lembro dela, Aline Medeiros, lá da IOB Concursos, lá em Indaiatuba, que aí ela chegou e falou assim, cara, vocês fazem isso daí que vocês ensinam no blog? E aí, o dinheiro que a gente recebeu naquele projeto, porque, tipo assim, a gente foi pra fazer auditoria em 10, 15 sites da IOB, sacou? A gente foi passar uma semana com os caras pra poder fazer. E aí, o dinheiro que dava o meu salário do Gustavo, sei lá, 6 meses. Então, isso é legal. Que tem negócio. Então, vambora, sacou? Aí eu saí e fiquei 100%. Porque antigamente, quando a gente tava começando, os primeiros clientes menorzinhos, assim, freela, eu pegava, tipo, sei lá, eu trabalhava das 8 às 17, ia pra casa, chegava em casa, trabalhava até 1, 2 da manhã e depois ia pro trabalho. Fiquei, tipo, uns 6 meses, assim, até o momento que, vambora e, tipo, não tem como ficar aqui e ficar lá, porque vai acabar dando merda uma hora, sei lá. Aí fui lá e a gente montou a Métricas Boss, que nasceu como um blog inicialmente, e aí quando a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, foi a Aline, aí a gente virou consultoria, sacou? E a gente montou a Métricas Boss. Foi aí que eu tive, não o primeiro contato com o Google Tag Manager, porque antigamente nem existia o Google Tag Manager, né? Eu só fui ter contato com o Google Tag Manager quando eu fui atender a Líder Magazine, que é uma loja lá do Rio, que tem um e-commerce também, lá no Rio, só é Natal quando é Natal na Líder Magazine, porque é um comercial que ficou famosíssimo lá dentro do Rio de Janeiro. E aí eu fui trabalhar lá, aí foi a primeira vez que eu tive contato com o Google Tag Manager, porque a Vetex, na época, a gente estava na primeira versão do Smart Checkout, e aí não podia colocar script na página. Aí eu achei o Google Tag Manager, a gente instalou, e aí o resto é história, sacou? Tipo, foi assim que a gente montou a Métricas Boys. Logo depois que eu conheci o Google Tag Manager, a gente montou a Métricas Boys, assim, tipo, mais ou menos assim. Gustavo, conta melhor essa história daqui, ó. Entendi. Legal demais. Então, a partir de um site onde vocês escreviam para não ter que aprender coisas russas... A gente traduzia muita coisa, né? A gente tinha que traduzir muita coisa. Tipo, e aí acabou que a gente, né, foi montando, e daqui a pouco, 10 artigos que a gente vai escrever, aí, precisa implementar, então, alguma coisa pra gente poder analisar a busca, e aí a gente começou a brincar, aí foi indo, cara, tipo, aí
Google Analytics é uma puta ferramenta, assim. Independente dos bugs, tá lá de graça, mais de 15 anos, não tem que reclamar da ferramenta, sacou? E ajudou muito a gente. Porque, tipo, toda a nossa estratégia de criação de conteúdo é 100% voltada a dados. Tipo, até hoje, assim, tem um relatório que sai de pesquisa interna que a gente utiliza, sacou? A gente tem o próprio Search Console, a gente foi construído em cima de tráfego orgânico. Desculpa, mas é meio que isso, a gente foi construído em cima de tráfego. Mas eu vou aprender com vocês uns bisus aí, que você ia falar como ensinar. Não, perfeitamente. Vamos começar no orgânico e a gente vai para outro negócio, a gente vai fazer muito programático. A Métricas Boy foi fazer a primeira vez anúncio, a gente já tinha uns 5, 6 anos já. Que a gente foi rodar anúncio a primeira vez. E aí, como é que foi o primeiro contato, tipo assim, com o Google AdSense? Eu tenho zero contato. Alguém chegou e falou, se virou lá. Eu acho tipo assim, você acha que é difícil programar? Eu acho difícil usar o Google Ads. Pra mim é uma ferramenta impossível de usar, assim. Que ferramenta feia, complicada. Limitadíssima, tipo, tudo. Agora deu uma melhoradinha na interface, eles colocaram lá uma interface mais nova, ficou maneiro. Mas esse foi meu primeiro contato, assim, com o Google Ads, implementando Pixel, sacou? Eu sempre fico lá na parte de consultoria, a gente divide a parte de insight e negócio da parte de tecnologia. Então elas coabitam o mesmo universo, mas a gente separa, porque a skill que eu preciso, não tem como fabricar um unicórnio a cada semana, né? Então, tipo, a gente meio que separou, isolou, até porque, tipo, muito dessa skill de tecnologia que eu acabei adquirindo ao longo da minha vida, eu consigo adotar como padrão, sabe? Até de padrão de nomenclatura, a gente usa muito do que a gente faz no desenvolvimento de software dentro do Google Tag Manager, assim, é isso que meio que faz, tipo, a galera, eu vejo muita galera no mercado meio que fazendo muita peripécia para poder traquear o comportamento do usuário, e a gente faz só o arroz com feijão, bem feito, bem estruturado e com consistência, assim, tipo, mantendo aquilo dali com um padrão maneiro, assim, eu não invento nada, tipo, meu time é contra gambiarra, sacou? A gente meio que odeia, assim. Então, tipo, a gente sempre busca uma maneira mais nativa possível para poder conseguir implementar determinada coisa. Então, pô, eu não fico copiando post de gringo na internet para poder implementar dentro do Google Tag Manager. Pô, analisa o que o cara faz, a gente constrói uma coisa mais robusta e que dá suporte a mais gente do que só copiar e colar, sacou? Então, a gente sempre busca uma solução mais nativa possível. Porque teve uma vez que a gente atendendo um cliente que, tipo, é padrão mais internacional, assim, foda-se, vou falar, Domino's Pizza que a gente estava atendendo, foi o único cliente que eu consegui chegar no nível de suporte do Google Analytics em São Francisco, assim, tipo que aqui a gente acaba recebendo atendimento de Google Brasil, então a gente chegou lá no nível de suporte de São Francisco, fomos trocar ideia com os caras, ele falou, cara, eu não consigo avaliar porque a sua implementação não está dentro do padrão. Vamos colocar lá para dentro do padrão e vamos ver se aquilo dali está funcionando no padrão, porque você já modificou muito. Então, tipo, essa porrada eu tomei e eu nunca mais esqueci. Então, e aí, trazendo o padrão, deu certo. Deu certo. No final, acaba que a gente acaba tentando mexer muito na ferramenta, né? E aí você acaba fazendo merda, porque, tipo, a gente não tem controle da utilização do Google Analytics, né? Tá tudo dentro da caixa preta do Google, e é eles que definem como uma sessão vai ser atribuída, eles que definem quando um evento vai ser disparado, sacou? Mas que você configure, quem decide, no final, é eles. Então, a gente sempre tenta manter um padrão de implementação no nível mais básico possível, sacou? Então, tipo, nada é utilizado fora do contexto. Então, poxa, eu preciso de implementar um cross-domain. Então, aí eu vou utilizar o cross-domain para poder implementar. Eu vejo que tem gente que implementa cross-domain, tipo, para subdomínio, e nem precisa. Então, tipo, a gente meio que vai fazendo metodologia que um amigo nosso, o Gabriel Mineiro, fala, que é a metodologia ACF, arroz com feijão. Nunca erra, tá ligado? Nunca erra. Perfeitos no básico. Aqui na Zeletro também tem muito disso. Tipo assim, seja perfeito no básico, depois a gente pensa no resto. Pensa. Chegou uma pergunta aqui, ó, no Instagram da caixinha que a gente fez, que foi qual que é a importância do traqueamento no contexto da mídia programática? E aí eu acho que chega para você e para Manu também falar um pouco sobre qual que é essa importância. Fechou, quer começar? Vou colocar essa. O que a gente identifica aqui, né, é que o traqueamento na mídia programática é entender exatamente como o usuário vai se comportar dentro do seu site. Por quê? Porque quando você entende o que o usuário busca e aonde ele abandona a sua página, você consegue reter ele por mais tempo. E no fim, o que a gente ganha é tempo e impressão. Então, entender qual é o padrão e o que o usuário busca dentro do seu site, sabendo coletar esses dados, você consegue desenvolver seu inventário e deixar seu inventário muito mais sólido, né? Então, da minha parte aqui, no sentido de venda, é entender de fato a jornada do usuário, mas a gente sabe que hoje tem gente que é super escalada que não coleta nada.
Então, isso não é uma limitação, mas quando você entende e coleta, você consegue ter uma infinidade de tomada de decisões à frente de quem não coleta nada. É isso, é mitigar risco, sacou? A Exato. gente tem uma estrutura dentro disso que é o plano de mensuração. Então a gente separa e divide a jornada do usuário em etapas. Então, qual é o objetivo principal? Normalmente o objetivo principal é que bota o dinheiro no nosso bolso ou no bolso de alguém. Tem um valor monetário atribuído a ele. E aí você vai navegando dentro disso. Então, se eu tenho uma macroconversão, ninguém chega direto na macroconversão. O usuário tem que passar por umas etapas. A gente chama isso de microconversões. E aí, eu sempre falo pra galera, né? Porque, pô, a galera que trabalha com humanas é muito criativa, né? E aí você chega e fala assim, pensa aqui em quais eventos a gente tem que coletar para poder entender o comportamento do usuário. Se o cara faz do início da jornada pro fim, ele implementa 500 eventos. Se ele faz do fim pro início, ele implementa 13. Então, a gente acaba montando meio que essa metodologia para, beleza, você fez a macroconversão, você acabou de comprar, qual foi a etapa anterior que você fez? Você já tem suas microconversões até o início da jornada. Eu normalmente paro na página ou na etapa que você gera mais tráfego pago. Então, por exemplo, para um e-commerce, seria a página de produto, ou, dependendo do que for, uma página de artigo, e aí a gente meio que cria uma limitação de propósito pra gente ter, tipo, isso daqui a gente não vive sem. Esse é o ponto. Exato. Isso daqui eu não vivo sem. Então, macro e micro conversão é o que a gente utiliza para poder definir, porque assim, a gente é meio tarado por documentar as paradas e deixar as coisas estruturadas assim. Então, tipo, você tem a macro conversão lá no topo e você tem a cama, que é, pensando numa pirâmide, né? Você tem as microconversões, que são todas aquelas etapas obrigatórias que o cara tem que fazer para poder seguir. E aí você vai aumentando um pouco o nível. Pô, tem as nanoconversões que estão debaixo disso. Normalmente eu utilizo muito para poder filtrar a própria jornada. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a taxa de conversão da jornada por pessoas que iniciaram a busca, pesquisando alguma coisa no meu site, ou por pessoas que clicaram num produto da vitrine ou num artigo do blog. Então eu vou usando as nanoconversões, que são essas interações de menos valor, assim, onde o usuário deu scroll até 90% da página, o usuário clicou no item do menu, porque aí você cria uma ótica, tipo assim, é como se você tem lá todos os dados e as nanoconversões é tipo um filtro do teu funil normal. Exato. E aí eu vou estruturando mais ou menos assim, porque aí tipo meio que une o que a gente tá falando, sacou? A importância dele é, no final, medir o comportamento do usuário, mas se a gente vai para medir o comportamento do usuário da esquerda para a direita e não de trás para frente, você acaba tendo muito mais eventos do que você deveria ter. E aí isso acaba gerando, na maioria das pessoas, uma obesidade de dados, sacou? Uma ansiedade de dados. Porque você abre a ferramenta e você tem tanta informação que você não sabe diretamente qual é aquela que responde o ponteiro que você quer mexer. Então, tipo, tem que estar muito linear essa visão para você poder, porque a jornada já não é linear. O usuário, eu sou o pior usuário para todos os e-commerce. Eu escaneio o QR Code que tá no podcast, olho no telefone, boto pro tablet e compro no computador, porque eu não compro no telefone nada. Só que então, tipo assim, como a jornada cada vez mais tá mais complexa, a gente acaba precisando ter, cara, isso daqui é o básico que eu preciso para poder viver. Então, tipo, fica mais fácil porque eles não geram essa ansiedade. Cara, em 10 anos de métricas básicas, o que a gente mais pega é esse cenário. Teve cenário que a gente, tipo assim, o cliente chegou pra gente, a gente vai ter que contratar o Google Analytics 360. O seu site não é nem tão, porra, menos, né? Tipo assim, eu sei que tu é brabo, mas, pô, menos, tu não precisa contratar o 360. E aí, quando a gente foi ver, é porque o cara, e não é barato, tá? Não é barato o GA4 360. O cara ia pagar, mas para eventos que ele nem utilizava. Então a gente só fez uma limpa naquilo tudo e o cara economizou um dinheirão. Tipo, parece... Não tem nenhuma ciência de foguete, sacou? Tipo assim, pessoas que trabalham aqui dentro dessa empresa. Você utiliza segunda-feira o seu dado para quê? Eu utilizo para poder saber quanto a gente vendeu. Eu utilizo para saber quanto de sessão trouxe. Pô, então o que tá no meio aqui, vocês não usam pra porra nenhuma, então só exclui, pô. Vocês economizaram 300 mil no ano aí, brincando, sacou? Então, tipo, é o básico, sacou? É o básico bem feito assim mesmo. Já teve publisher aqui que tinha o mesmo script do Google para todos os sites. E aí, tipo, tava concentrando tudo, ele não conseguia analisar nada. E ele, tipo, tem alguma coisa errada, porque aqui tá falando que a gente recebe, sei lá, 300 mil usuários e eu tô pagando 100 mil, tipo. Uhum. E aí ele ficava, de onde que tá esse dado, aonde que tá? E eu fui fazer um debug e falei, porque tá vindo 3 sites diferentes para dentro de uma conta. Então, alguma coisa aconteceu. E aí ele, então...
como é que a gente faz, aonde que tá esse site, aí fomos debugar, até que achou Tem um hoje. bug maneiro disso que foi um cliente nosso, ele contratou uma agência para poder fazer freela, né? E aí o cara, ele começou a fazer uns freelas e ele não tava ligado, né? Ele só copiava e colava as estruturas. E aí teve um belo dia que o cara vendeu o template da loja desse meu cliente e aí do nada o cara tinha vendido, eu lembro exatamente, foi uma pré-sexta-feira de carnaval, sacou? Bem no finalzinho. É sempre finalzinho. feriado. Nunca é na segunda Ele não é caô, não. Eu lembro o Gustavo, coitado, tava indo viajar. E aí ele, cara, ó, Bangu 1 virou, a gente fala, usa essa expressão lá. Bangu 1 virou. A gente sabe que deu alguma merda, assim, muito, muito séria. Pô, tá aparecendo não sei quantos bilhões de venda pro cliente e tal. Aí quando foi ver, a estrutura que esse cara vendeu e replicou tinha o Google Tag Manager do meu cliente, só que ele vendeu pra Swarovski Chile. E aí, tipo, câmbio monetário foi um absurdo, sacou? Aí 4 bilhões de vendas e, assim, hoje em dia até dá pra você, via API, excluir alguns dados, sacou? Dá pra você excluir algumas coisas, mas, cara, né, o susto, Cagou, pô. a necessidade, cagou tudo, cagou as médias, cagou a porra toda. Mas aí, assim, isso foi implementado ali numa sexta-feira de carnaval, mas vocês conseguiram resolver no mesmo Cara, dia? como é que resolve se o cliente tá no Chile? Aí a gente teve que fazer valer os 3 Cs do sucesso. Contato com chave e contexto, meu chapa. Tinha um aluno nosso que estava trabalhando lá na agência que fez o site e ele conseguiu tirar pra gente. Nossa. Sacou? Aí, a nossa sorte, porque tipo assim, Alívio. a gente, o LinkedIn do Gustavo é muito bom, né? Então, tipo, a gente publicou no LinkedIn lá falando sobre o caso, aí, cara, esse site é meu aqui, rapaz. Aí eu fui lá, Aí e acharam. tirou, pedimos pra ele tirar. E não foi uma vez só que aconteceu, não. Mas esses erros de implementação é tipo, básico num nível absurdo. Eu nem abri a ferramenta ainda. Esse erro não tá nem dentro da ferramenta. Foi o cara que pegou o site, foi vender um WordPress pronto lá, copiou Só e copiou. colou, tava com o Google Tag Manager do meu cliente. E é isso que a gente fala aqui, sabe? A importância de você não tratar a sua empresa como apenas um site, porque aqui a gente tem padrões e se baseiam em sites, mas é uma empresa, então não trate o seu site como um site, porque quando você vai replicando, você vai cair nesse erro e isso vai te causar um prejuízo gigantesco. É isso. Não Então- pode dar mole. Não pode, cara, não pode negligenciar É básico, algumas etapas, mas tá tem ligado? que ser feito. A gente fala lá na Métricas Boas que se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Que é, vocês sabem que tem esse episódio, né? Vocês são mais novos, não vão saber. Mas, tipo assim, tem um episódio do Pica-Pau que o cara, o repórter, fica a porra do episódio inteiro falando. Mas se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Ou seja, você negligencia o básico lá atrás, Vai te dar nesse um caso, você vai ter um prejuízo. Não dá pra você, tipo, negligenciar algumas etapas, sacou? Não tem como. E aí, tipo, esse é a primeira lei do básico, do método arroz com feijão, é essa. Não Antes negligenciar de- essas etapas e, tipo assim, entender até a sua limitação técnica, sacou? Cara, eu não sei fazer, pô, vou chamar alguém pra me ajudar, né? Eu vejo muita galera aqui no Brasil meio que programador é chato pra caralho mesmo, sabe? Tipo, a galera meio que criou um ranço de programador num cenário geral, assim, nas empresas. E aí a gente tem muito SaaS aqui que não entrega a solução, aí o cara fica refém de um SaaS desse, aí não tem nenhum cara de tecnologia pra poder olhar e, pô, ó, se eu fosse você, eu iria por aqui, e aí, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Aplica-se essa lógica, sacou? Porque a gente negligenciou uma etapa de tecnologia num negócio que é o core tecnologia. Todo mundo trabalha com tecnologia aqui. Sem programar ou programando. Todo mundo trabalha com tecnologia, sacou? E isso entra na parte também, aí vou puxar a sardinha pra comunidade, né? Porque muita gente que começa entra nesse aspecto assim, do que eu devo fazer, quais dados eu devo analisar, em que momento é a hora de eu deixar um negócio mais robusto, em que momento é a hora de eu contratar alguém. E é isso tudo a gente fomenta muito lá na comunidade. Então, da galera trocar entre si justamente pra evitar o problema de acontecer e ficar meses acontecendo. Então, ontem mesmo teve um problema que mandaram lá pra gente, aí, assim, um outro membro deu uma resposta muito completa, então, assim, às vezes você não tem uma pessoa de confiança, mas você tem alguém pra conversar sobre isso, já dá uma aliviada de você falar, ok, agora eu sei o que eu faço, agora eu sei Minimamente como você tem seguir. uma instrução, sacou? Às vezes a gente só precisa do primeiro passo, sacou? Tipo, o resto você vai andar sozinho, vai pesquisar sozinho, vai aprender sozinho. Ou mas se o vai ver primeiro que não passo- dá e vai contratar alguém também, né? Exatamente, que não faz mal pra ninguém não, sacou? Tipo, contratar, assumir que você não sabe e contratar alguém, às vezes o cara pode ser contratado só pra, ó, cara, eu tô vendendo isso daqui, eu já tô ganhando dinheiro. Tem muita gente que comete esse erro, inclusive. Tipo, tem um nível de dinheiro que a gente ganha quando a gente abre a empresa, né? Aí, tipo, você tem um nível que você tá no início, você tá no meio e você tá lá
mais pra frente. Se o cara chegasse, tipo assim, ó, cara, eu dei os 3 primeiros passos, eu já tô ganhando uma grana pra poder chamar um cara, tipo, pra auditar a minha infraestrutura de tecnologia, como que eu tô vendendo. Já ajuda e esse cara vai te deixar muito mais robusto pra você poder rampar muito mais. É um investimento, né? É investimento, Não é um custo. é isso, né? Com segurança, nossa, exatamente. E já que a gente falou de comunidade, eu queria saber, assim, quando é que surgiu a comunidade, como isso virou um produto, né? Porque, igual antes da gente criar a nossa, eu já falava com a Amanda da importância e como a comunidade no Métricas Boas, ela é muito forte. Eu sou membro da comunidade e, tipo, todo problema que a gente tem, que a gente manda, sempre tem uma pessoa ali ou para te ajudar ou para falar, tipo, eu já passei por esse problema, não consegui resolvi dessa forma. Então, quando que virou um produto, assim, um ponto forte de vocês, a comunidade? Cara, a gente dava muito treinamento. A gente usou treinamento como fonte de aquisição de cliente para consultoria durante anos. Então a gente tinha uma parceria com uma empresa chamada M2BR, que eles cediam um espaço pra gente e a gente fazia meio que o bem bolado pra gente poder aplicar nossos treinamentos lá dentro. E aí, cara, a gente meio que usou disso e ficou dando treinamento, meu irmão. Gustavo, coitado, trabalhava de segunda a segunda, porque aquilo dali era a nossa principal fonte de aquisição de clientes, porque a gente dava treinamento, por exemplo, pro pessoal da Globo. O pessoal da Globo, tipo, em 2 dias, tu não aprende o universo de coisas, que é a parte de coleta, de análise, de mensuração. Então ele, vamos contratar eles para poder fazer uma parte e ensinar a gente a outra. Então a gente foi meio que indo assim. Aí chegou num determinado momento, que aí era pré-pandemia, talvez, que a real a gente tava saco cheio de dar curso pros outros, assim. Porque era, tipo, muito doido, a rotina do Gustavo, principalmente, porque saía de um lugar e ia pra outro. Então, meio que, cara, vamos fazer o nosso? E aí a gente decidiu fazer o nosso, e aí vamos pensar em como é que a gente vai fazer. E aí uma das coisas que a gente pensou cara, eu não quero criar um curso para vender separadamente, sacou? Eu queria ter um lugar onde fosse meio que o que o nosso blog é. O nosso blog é muito forte em how-to, cara. Então, por que não a gente monta uma parada onde não seja um curso, um treinamento que o cara vai fazer de 20 horas, sacou? O cara, ele tem que consumir o nosso conteúdo de maneira consultiva, sacou? E aí a gente meio que, vamos fazer então um Netflix dessa parada. E aí foi quando a gente montou o Métricas Boss Prime. Então, tipo, ele nasceu e as aulas são pensadas nisso. Toda aula, mesmo que a linha didática, ela tem todos os pontos, mas as aulas, elas são pensadas em no máximo 10 minutos para poder sanar aquela dúvida do cara. Eu não quero, tipo, ensinar tudo para ele num vídeo de 1 hora, porque eu quero que ele use aquilo dali como material consultivo. E é isso que meio que constrói o nosso LTV, porque tem gente que tá lá há 7 anos, pô. Eu vou assinar de novo só pela comunidade. É isso. E ainda nem cheguei na comunidade, né? Porque assim, eu tô falando da nossa área de educação. E aí a gente sentiu a necessidade. Porque como que a gente fazia antes? A gente usava uma plataforma lá, e aí a nossa comunidade era tipo um fórum dentro da estrutura que a gente usava. E aí a gente fazia um material que era o MB Responde. Eu e o Gustavo, a gente gravava, a gente tem, sem brincadeira, umas 300 horas de conteúdo só disso. Que a gente sentava e gravava respondendo a dúvida de todos os alunos. Então, tipo, a gente usou muito desse material das dúvidas dos alunos para poder gerar mais conteúdo para a própria comunidade. Por quê? Toda vez que você vai na escola, a sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha. Então, por que não expor um pouco mais nessas dúvidas para poder construir um produto maior? E aí chegou no ponto que esse projeto, ele ficou muito maior. A gente precisava, de fato, de uma comunidade. Então, meio que a gente, ficamos testando uma comunidade no WhatsApp, era uma merda, porque a gente antigamente tinha limitação e não tinha... Eu sempre sentia a necessidade de ter espaço pra gente poder conseguir ter uma conversa única, mas que ela fosse uma thread mesmo, sacou? Como se fosse um Twitter ali, onde a galera tá debatendo sobre esse tópico. E aí a gente, uns 2 anos antes, já tinha adotado o Discord como a nossa ferramenta de comunicação, porque eu não queria pagar o Slack, né? Então, vamos pro Discord, e a gente criou a nossa comunidade dentro do Discord. Hoje já são mais de 1.500... A gente tem uns 3.000 alunos, tem uns 50% dos alunos dentro da comunidade e são os nossos psicopatas, sacou? Tu chega lá 3 horas da manhã, os caras estão falando sobre modelo de atribuição. Eu fiquei abismado. Eu mandei os caras dormir, sacou? Vai dormir, meu irmão, mas segunda-feira tem que trabalhar. Tem uns caras que são muito fiéis, tipo, tem o Igor. O Igor, aqui, ó. Igor é o nosso... Igor, você é... Aqui, ó, te amo. Igor é muito bravo. Sim, tô aqui para provar que a Manu... Eu já te convidei, venha. Sim. Reforça o pedido. Igor, pode vir mesmo, venha participar do nosso podcast, venha Igão, conversar com a gente. Igão é o nosso parceiraço, assim, tipo, foi um que também
Ele tá muito ativo nas comunidades, nas comunidades, mas na nossa ele tá, tipo, Ele é frito, absurdo. 24 horas. Às vezes eu falo, essa daqui o Igor vai responder, tá ligado? Tipo assim, então, me ajuda o Igor me ajuda pra caralho, ele nem sabe, mas ele me ajuda pra caralho, assim. Porque normalmente, quando tem alguma parada que ele não tá ligado, aí ele me marca, aí eu resolvo só os problemas da bucha. Só bucha, assim, sacou? E eu acho legal também, eu até falei com a Amanda pra gente fazer algo parecido, que é a bucha do mês. Tipo assim, é como maneiro. que vocês pensaram nisso? Tipo assim, a gente precisa de uma resposta da galera. Aí vocês pensaram nisso ou foi uma sugestão da comunidade mesmo? Não. A bucha do mês foi um produto que eu trouxe pra dentro, que era... Eu sempre consumi muita comunidade de jogo, assim. Uhum. E aí, cara, tinha umas comunidades de jogo que você meio que jogava uma espécie de RPG no chat, sacou? E aí eu falei, porra, isso é muito maneiro, e eu fiquei durante um tempão tentando lapidar algo que entraria no mesmo esquema da bucha do mês. E aí, cara, dentro da Métricas Boys, a gente fala muito sobre a habilidade de fazer perguntas, né? E aí meio que explodiu, eu falei, cara, é isso daqui. Tipo assim, eu vou trazer um problema, e do problema, as pessoas só com perguntas vão chegar na solução. E aí virou, tipo, meio que um RPG de analytics, tá ligado? Legal. Eu subo lá a bucha, sacou? A galera vai lá e a gente, e eu paro o meu dia pra poder olhar a bucha, sacou? Então, assim, normalmente é uma bucha. E aí é muito maneiro porque a gente tem meio que um ecossistema, sacou? A gente tem a consultoria e a gente tem a nossa área de educação com a comunidade. Então, a bucha normalmente é um problema muito sinistro que o meu time de tecnologia pegou. E eu ajudei eles a resolver. E aí, tipo, eu trago a bucha, formulo a estrutura, às vezes dou uma mexida para dar uma exagerada e tal, pra galera conseguir responder mais rápido, acertar mais rápido. Porque a gente já teve bucha que a gente ficou 3 dias discutindo. Que? Sacou? 3 dias a galera, tipo, frita, trocando ideia dentro da comunidade e respondendo, tentando chegar no problema. Porque eu fico respondendo. Tipo assim, eu fico no início quente ou frio, aí depois eu dou uma resposta pra poder tentar dar uma dica, sacou? Tem hora que eu tô de saco cheio, eu fico só no emoji, tá ligado? Agindo, e a galera vai indo, e tipo assim, é muito maneiro, porque de fato a galera meio que... É interessante porque... A gente fala muito sobre a habilidade de fazer perguntas, como eu falei. E a gente percebeu uma parada. Tipo, quando o cara vem com uma parada que não é uma pergunta boa, a própria comunidade fala, isso aqui não é uma boa pergunta, não. E aí meio que a galera vai meio que se resolvendo ali até chegar no problema. Tipo, foi assim que meio que ela surgiu, assim. Porque eu queria muito já fazer algo que fosse meio que um game de analytics, sacou? Então meio que foi isso. A gente usou um jeito de fazer com custo baixo, assim, sabe? Sem precisar ficar fazendo muita peripécia. É eu, numa manhã, que toco a parte da... Porque eu me divirto pra caramba. Tipo, fica... E teve uma que eu chamei o Igor pra ficar, porque o Igor acerta uma porrada, tá ligado? E aí eu falei, vamos fazer uma, tu vai ficar na chamada comigo e a gente vai ficar respondendo os caras. E a gente faz, tipo, às vezes eu e ele, tipo, olhando lá, a galera viajou aqui nessa resposta. Interativo. Interativo. É muito Legal. maneiro esse produto lá dentro, cara. Porque, tipo, ajuda... Tem muita adesão. E assim, é doido, porque, tipo, a galera fica doida, tipo, é tipo novela, tá ligado? Tipo uma novela, sacou? Tipo, meio que você fica querendo entender a fofoca, tipo, qual o problema que vocês estão tentando resolver, sacou? Então, tipo, gera tanto o interesse de quem tem participado, quanto o interesse de quem fica ali só pra poder acompanhar, pra ver qual o problema. Porque, tipo, tu consegue já criar... É isso, né? Você aprender por experiência dos outros é muito mais fácil. Já deu essa merda. Por que eu não vou olhar ali? Então, é um produto bem bacana, assim. O Bucha do Mês é meu xodó, assim. Tem um tempinho que a gente não faz. Tô esperando ver a bucha braba, porque agora eles estão resolvendo muito rápido. Assim. A gente falou de plano de mensuração, assim, e eu queria entender pra galera que hoje já fatura muito, mas fatura sem ter uma coleta efetiva ali, óbvio que eles tomam decisões baseadas em dados, mas dados meio que únicos, assim. O que seria um plano de mensuração efetivo e por onde começar para a galera que está começando? O que é uma coleta efetiva, assim? O que faz mais sentido no básico? No básico, eu gosto muito de usar o exemplo de e-commerce, porque todo mundo já comprou em e-commerce na vida. Vocês, geração Z, vocês compraram com certeza. Minha avó talvez não, mas vocês com certeza. E aí é entender, tipo, qual é a conversão que traz um valor monetário. Muito provavelmente essa conversão é a macro conversão. Então, ali eu estou desenhando o objetivo principal do meu site. No blog da Métricas Boys, para poder tentar trazer um exemplo de blog, é um evento chamado Go to Prime. O que esse evento faz? A nossa máquina de conteúdo, ela funciona para poder vender o Prime. Então, todos os nossos artigos de how-to é para o cara chegar lá, olhar, caralho, esses caras são foda, hein? Vou clicar aqui e vou comprar ou a comunidade, ou vou comprar o Prime todo, enfim, clica lá e vai. Então, pra gente, esse objetivo é
o principal do nosso blog. É medir quantas pessoas clicaram lá no banner, porque como a gente usa uma estrutura 100% nossa, a gente faz anúncio para nós mesmos. Então, tipo, é como se eu tivesse meio que um Google Ads, só que meu. E aí eu uso a minha máquina de conteúdo muito para isso. Então, pra gente, esse evento é o principal. Então, todo link que leva o usuário do blog pro Prime é a macro conversão do blog. Porque aí já tem muita coisa dentro desse universo. Primeiro, o blog é uma propriedade separada. Porque se eu quero medir ele, se eu tenho um objetivo com o blog, ele tem que estar separado. Porque senão eu não consigo entender ele numa jornada, tipo, em que isso daqui gerou tráfego do site A para o site B. Certo. Se eu uso a mesma propriedade, eu sei que tem muita gente que acaba fazendo isso, né? O cara coloca o e-commerce e o blog dentro da mesma propriedade, e aí ele nunca consegue saber quanto do blog gerou tráfego para o e-commerce. Uhum. É um erro bem comum, assim. Então a primeira coisa é, primeiro, organizar essas estruturas. Se o teu blog tem um objetivo e o objetivo é levar o cara para outro site, talvez seja interessante separar para você poder conseguir ter esse entendimento, senão você não consegue. A origem vai ser sempre a inicial da jornada e não aquela que saiu lá. Então, tipo, você tem uma ideia, tipo, é muito difícil ter um canal de mídia, tipo, de paga, que seja tão sinistro quanto o nosso. Tipo assim, já chegou a bater 42% do nosso tráfego do Prime via do nosso conteúdo. Sacou? Então, tipo assim, dentro do universo onde você tá fazendo... altíssimo. É muito alta, sacou? Porque o cara, ele tá consumindo o nosso conteúdo há meses, sacou? Porque ele vai vendo de maneira consultiva o nosso material. Então, como fazer tal coisa? Tudo para isso a gente tem conteúdo. Como funcionam as variáveis no Google Tag Manager? E aí meio que isso vai virando essa máquina. Então, tipo, esse é o ponto que define, ó, isso daqui é uma macro conversão, porque todo mundo do que trabalha com a gente está trabalhando em prol do blog para que ele gere tráfego para dentro do Prime. E aí a gente utiliza esses eventos para poder conseguir medir o comportamento. Então eu falei do objetivo principal. E aí eu tenho os objetivos que são antes dele, que são as microconversões. Então toda etapa obrigatória da minha jornada, por exemplo, eu gosto muito de medir intenção nas páginas de categoria para artigo. Então, pô, eu tenho um evento, e vocês, não sei se vocês pensam, mas o Google Analytics ele tem meio que uma taxa de conversão por etapa. Então, você tem os eventos que são de visualização de etapa e os eventos que são de conclusão da etapa. Então, por exemplo, toda vez que um usuário ele vê uma lista de artigos, eu vou disparar um evento que diz, ó, ele viu essa lista de artigos. Quando ele clica em um dos itens, eu digo, opa, ele clicou nesse item aqui. E aí eu tenho um CTR dentro do meu site. E aí a gente pode tratar isso como uma microconversão, porque sem o usuário clicar naquele artigo, ele não vai para a página de post. Tudo depende de como você está querendo tratar. Dentro da própria página, pô, eu vou medir uma conversão numa newsletter, por exemplo. Tudo isso é meio que microconversões. Não é o que leva o usuário para comprar, mas corrobora com a compra no longo prazo. Então eu vou pensar com essa ótica. E a regra é meio que essa. Tipo, pensa na macroconversão do seu site. E aí, pensa no da Métricas Boss, que é o Go to Prime, que é o cara clicar num banner de uma página de artigo. Qual a etapa que esse cara teve que fazer antes de fazer isso? Pô, às vezes, o cara chegar a 90% do scroll, porque a gente consegue medir quantas pessoas que leram um artigo que foram convencidas a comprar o Prime. Então, meio que você vai construindo essas etapas obrigatórias como as microconversões. E aí a gente tem as macro, que são esses eventos que é tipo um binóculo, sacou? Ó, eu quero ver a jornada, mas eu quero ver a jornada sob a perspectiva de usuários que clicaram no menu. E é doido, porque tipo, a gente tem muito case disso, né? O nosso menu, de todos os cliques, ele representa tipo 30% dos cliques. Sacou? 30% dos cliques está no menu, pô. O cara nem precisa, eu nem precisaria ter esse esforço todo. Se eu tivesse um menu só, o cara clicaria e ele iria pro Prime. Comparando com o Go to Prime, sacou? Eu acho um absurdo, porque aquele menu estaria em muitos mais lugares e ele traz uma taxa de conversão muito maior. É como se o usuário estivesse consumindo nosso conteúdo o tempo todo, virou o cartão e falou assim, agora eu vou comprar. Ele já entra, clica no menu e vai embora e compra. Então, tipo, esse conjunto, eu ainda nem abri o Google Tag Manager, tá ligado? Eu ainda nem abri o Google Tag Manager. E isso é o que faz a gente implementar uma cultura de dados. Porque, no final, não existe processo de cultura de dados sem dor, guerra e destruição, sacou? É chato. Eu falo isso lá no nosso podcast, que é contra-intuitivo a gente tomar decisão baseada em dados. Pô. Porque o seu cérebro quer sempre o que é mais fácil. Então, o que é mais fácil? Eu levantar o dedo pro alto e falar, o vento tá indo pra cá, eu vou fazer isso aqui. Ou eu copiar algo que alguém tá fazendo como se aquilo dali fosse uma bala de prata. Então, e no final, tem gente que consegue ter sucesso com isso, sacou? Mas eu falo muito sobre os dados servir como uma ferramenta de mitigar risco. Você pode trabalhar, tipo, porra,
sei lá, não sei dar um exemplo sem falar de arma no Rio de Janeiro, tá ligado? Você pode trabalhar 100% seguro de que as decisões que você tá tomando em sequência pelo menos vai fazer você aprender alguma coisa. Porque, de novo, errar com dados, no mínimo você sai com um aprendizado. Sem dados, você vai errar, só que você não vai saber o que você errou. Então, tipo, no ruim de tudo, os dados vão conseguir te orientar a um conjunto de experimentos que foram executados servir como um banco de, ó, merdas acontecem, tá aqui todas as merdas que a gente fez até agora, o estagiário que acabou de entrar, você vai ter que estudar isso aqui tudo. Porque aí você começa a esse letramento em dados num nível muito superficial, que é o de consciência mesmo, do cara entender, cara, por que a gente mede dados aqui dentro dessa porra dessa empresa, tá ligado? Por que eu preciso de dados aqui dentro? Então, porque tá aqui no nosso banco de experimentos. E esse é o processo de você implementar uma cultura de dados, porque se não for democrático, eu vejo que tem muitas empresas que a área de tecnologia normalmente é responsável por isso, e aí vira um silo de tecnologia a partir de dados. E aí, tipo, o time de marketing, pô, tem que implorar a estrutura de dados para os caras, e não faz o menor sentido. Se os dados não estiverem democráticos o suficiente para qualquer animal conseguir ler, sacou? Tipo, não funciona. Então, primeiro, as informações têm que estar super palatáveis para qualquer pessoa conseguir ler e identificar, desde do nível CEO executivo até o cara operacional. Foda-se, o CEO não vai ler a porra do documento que você fez, mas é importante que ele exista para a gente poder utilizar e balizar ele no longo da jornada. Então, ó, toda alteração que a gente fez de traqueamento, ela tem que estar medida de alguma forma ali. Pô, a gente implementou um determinado evento, porque pra galera de produto é usado muito isso. Mas vou tentar dar um exemplo de blog. Pô, a gente quer saber qual dos banners mais converte dentro da nossa página de produto. Então é muito comum você ter um banner no topo do artigo, a sidebar e um no footer. Beleza? No nosso site, pelo menos, é assim. Então, tipo, eu quero entender não só o Go to Prime, eu quero entender qual dos banners são o que mais converte e qual era a campanha ativa naquele momento. Então, pô, era uma campanha de inscrição na newsletter? Era uma campanha de Prime com 30% de desconto? Qual era? Então, eu consigo trazer, dentro da estrutura desses dados, a parte quantitativa e a parte qualitativa. Por mais que... Porque a galera acaba trazendo a visão de quantidade ou a parte quantitativa dos dados como se fossem só as métricas. E não, é a mesma coisa com a parte qualitativa. Não é só pesquisa. Pô, se eu tenho uma página que tem um formulário e o formulário tem seleções pré-definidas, por exemplo, qual é a faixa salarial? Eu estou trazendo qualidade para um dado qualitativo. De um dado quantitativo, eu estou trazendo qualidade para ele. Então a gente sempre pensa nisso e é sempre muito alinhado, sacou? Não dá para você criar uma cultura de dados sem um time multidisciplinar, por exemplo. Então vocês vão ter que sentar na mesa com o desenvolvedor, com a galera de SEO, com a galera de marketing, com a galera de todos. Todo mundo tem que sentar na mesma mesa. Porque é um documento que você vai criar que tem que ser escrito por todo mundo. É tipo pacto de sangue. Terminou o documento, é isso aqui que a gente vai medir? Então agora fura o dedo aí. Sacou? Cospe na mão, tá ligado? É tipo isso. Então... o que isso traz pra gente, na verdade, né? É todo mundo saber o que a gente está medindo e qual o objetivo por trás. Então, acontece muito nas nossas consultorias, né? A gente chega para um determinado cliente e faz esse exercício que eu falei da economia, né? Pô, qual o dado que você abre segunda-feira? Porque o dado que o cara abre segunda-feira para poder olhar, normalmente é o mais importante ou que bota o dinheiro no bolso dele ou do chefe dele. Então, pô, qual é esse dado que você está utilizando? Poxa, beleza. Então, a gente sabe que essa conversão aqui é a principal. Mas o que acontece? Time de tecnologia, quando não é integrado, ele está trabalhando em cima de pastelaria. Então, tipo, ele tá em cima da quantidade... O KPI que define o sucesso de tecnologia não é o mesmo que define o sucesso de marketing, sacou? E quando você começa a alinhar isso, aí você deu o primeiro passo. Antes disso, não dá pra fazer post no LinkedIn, não. Sacou? É tipo isso. Não dá. Porque, tipo, se a gente não estiver correndo atrás do mesmo objetivo, não tem como a gente resolver. Né? Então, tipo, eu pego muito isso e eu bato nos caras o tempo todo, assim. Times de tecnologia que vira meio que ditador dos dados. Sacou? Os caras, tipo, têm uma infraestrutura, aí criam um cenário super complexo de, pô, tem que saber SQL para poder analisar o comportamento do usuário. Mentira, tá ligado? Tem uma porrada de cliente que fatura milhões aí e os caras têm um Google Analytics implementado, arroz com feijão, e os caras bonitinho, sem mexer, sem precisar ter uma manutenção absurda, porque eu tenho que mitigar isso, porque eu sou consultoria, tá ligado? Eu sou hora-homem, tá ligado? Tipo, não tenho o que fazer, sacou? Eu tenho que contar ali o headcount. Então, tipo, eu vou mitigando esses riscos, mantendo uma implementação sempre muito padronizada, muito certinha, sem firula, sacou? E aí a gente vai criando e construindo essas documentações, e aí esse é o plano de mensuração, sacou? É eu dizer no final disso tudo que eu desenhei macro, micro e nano conversão, pô, quais são as tags que a gente vai implementar aqui agora? Pô, a gente vai implementar MetaEdge, DV360 do Foodlight lá, para quais eventos? Pô, a gente vai implementar
o Foodlight para os eventos de microconversão, macroconversão, quais são as informações que eu preciso para cada uma delas? Pô, para o Foodlight eu preciso da categoria, do tipo, e aí eu desenhei o plano inteiro, sacou? E aí, pô, aonde cada tag vai disparar, por exemplo, qual o link da documentação daquela tag que eu quero implementar, sacou? Eu prefiro 1000, que é a máxima da galera, né? Tipo, pô, eu não vou usar essa tag assim agora, eu posso pausar ela e usar depois? Não, pô, sacou? Tipo, você não pega a cueca que você usou agora e guarda pra usar depois, sacou? Você, entende? Tipo, eu preciso minimamente... Mas você chega, tipo, num determinado cenário que, pô, será que o pixel do Facebook atualizou? Eu preciso saber. Então, com o link da documentação fica mais fácil. Então, o plano de mensuração é o básico do básico do básico. Eu nem abri a ferramenta ainda, tá ligado? Eu nem meti a mão na ferramenta e eu já trabalhei. Tem 80-20, né? 20% do que você faz gera 80% do resultado. Então, tipo, pra mim, o plano de mensuração é os 20%, sacou? Pelo menos uns 15%, talvez, porque aí você tem 5% de implementação. E aí você vai ver que a implementação é simples, cara. Sacou? É simples, porque tá todo mundo, pacto de sangue, sacou? É isso e pronto. É isso e pronto. Todo mundo concordou. Tipo, teve um podcast que a gente gravou com o Ricardo Capra sobre cultura de dados. E ele falou essa frase, né? Não foi eu que inventei, não. Não existe, tipo, processo de cultura de dados que não é uma guerra, cara. Porque, tipo, é contra-intuitivo tomar decisão baseada em dados, cara. O seu cérebro quer tomar decisão baseada em achismo o tempo todo. Ou aquela máxima que é pior do que isso, né? Ah, não, mas a minha experiência, sacou? O cara quando usa experiência no início da frase, tipo, é soco na cara. Sacou? Não, porque trazendo para o nosso cenário, né, é aquilo, o gestor de tráfego, ele vai querer, o que gerencia o Google Ads, ele vai querer uma parte, o que gerencia o Facebook, ele vai querer analisar de outra forma. Então, quando a gente tem claro o que é o objetivo, fica muito mais simples mesmo de você conseguir arrumar a casa, né? Não, eu tô pensando aqui, eu acho que isso daria um excelente encontro lá na comunidade, viu, rapaz? Que a gente já falou muito sobre isso de dados lá, a gente já levantou algumas bolas, a Manu já falou sobre algumas questões do Google Ad Manager e tal. E a gente percebe alguma resistência em algumas questões, mas eu acho que essa resistência ela vem muito de uma falta de organização geral da empresa toda, dessa cultura de dados que você falou, assim. Então, assim, mas aí para eu implementar isso, para eu ver isso, eu vou ter que contratar mais 20 mil pessoas para ficar tirando report, não sei o que. Então, eu acho que, assim, a gente condensar isso e trazer esse feijão com arroz que você falou para dentro de uma cultura empresarial, tendo a cultura empresarial e englobando essa cultura de dados dentro da cultura empresarial, faria uma diferença, assim, enorme. Porque sabe o que eu gosto de fazer, e eu recomendo para quem está comigo lá no time de Growth, tá, beleza, a gente vai usar retenção? Vamos usar retenção. Em qual passo a pessoa abandonou no quiz? A pessoa não sabe. Então, ela não consegue melhorar o processo dela porque ela simplesmente não mapeia. Né? Então, ela não sabe a taxa de perda dela, ela não sabe quantas pessoas ela abandonou ali, ela sabe que ela sente no bolso. A gente teve X conversões no final, mas ele não consegue entender. Tá bom, não é porque a minha forma o meu passo a passo ali no quiz, ele não tá monótono? Ou ele não tá me pedindo uma informação que não é relevante? Porque no final o que a gente quer é ali um e-mail, um nome e enviar o e-mail para a pessoa. Então, será que melhorar o processo ou adicionar mais passos para filtrar não é uma saída? Você não sabe porque você não mensura. Então, às vezes, é entender qual que é o objetivo final. Beleza, é a captação de leads. Então, vamos entender ali qual é a jornada, quantos % a pessoa avançou, ou se ela scrollou, chegou lá na minha página de pouso, quantos % ela scrollou? O meu CTA, ela está dentro da porcentagem maior? Não está. Então, vamos adaptar a página para o que a gente está fazendo, para a maior parte do nosso usuário. E as pessoas não conseguem ver porque elas não implementaram uma coisa que é simples. Às vezes, é só implementar o GA4, implementar 1 ou 2 eventos e a pessoa... Mas às vezes eu acho que a galera cria um bicho de 7 cabeças justamente por não entender exatamente como vai analisar. Então é o que você falou, vira essa obesidade de dados, vê aquele tanto de número e aí fala assim... não, mas é porque eu acho que... é porque fica meio assim. Então, é porque naquele outro site... porque aí de tal... Eu faço naquele site dá certo, então eu vou fazer nesse dá certo. Então, eu acho que falta até essa clareza, assim, do que eu preciso aplicar de acordo com o meu objetivo, de acordo com o meu negócio, de acordo com a minha estratégia, o que eu preciso analisar, qual dash que eu preciso ter ali com os dados principais, por exemplo, que guia a empresa toda. Então, realmente, eu acho que vale tudo. Com o time,
você tá com o time de retenção e fala, olha, o que vocês precisam ver para conseguir fazer um bom trabalho? O time de aquisição, o que vocês precisam ver? Tá bom, o que eu preciso ver? Vamos sentar, vamos combinar as coisas aqui, entender? Tá bom, vamos mapear isso. Isso aqui você consegue tomar boas decisões? Consigo. Isso aqui te ajuda? Ajuda. Então vamos embora. Vamos fazer isso aqui e depois a gente vai lapidando. É isso, tipo... até porque tipo, o Google Analytics ele não inventa nenhum dado, né? Ele coleta dados que foi dito para ele, né? A gente fala muito que o Google Analytics não é a mãe de nada, né? Então, com um setup básico, você consegue ter muitas informações para quem não tem conhecimento de tecnologia. Mas o que vai fazer mexer o ponteiro é analisar etapa por etapa, entender quais são as fricções. Tem um caso de fricção de jornada que a gente teve com uma empresa de... Sabe aquelas empresas que você compra, tipo, no aeroporto? Sacou? Uhum. Eles pediam durante a jornada o código de voo. Não faço a menor ideia qual é o código do meu voo, irmão. Tipo, bota essa porra pra eu receber na loja aí, foda-se, tá ligado? E a gente diminuiu isso e diminuiu, consequentemente, a fricção. A gente removeu esse campo. Então, é entender... Tem uns cases nossos até de qual é o campo mais nocivo do formulário. Dá pra medir. Você entender qual é o campo que o usuário tava antes de desistir da jornada. Então, tipo, tudo isso são coisas que você vai construindo de acordo com a necessidade. Até porque, tipo, a metodologia é essa. Macro, micro, nano, conversão. Se você chegar e falar pra mim assim, qual o melhor evento a ser implementado? Pô, depende pra caramba da sua situação. Porque cada situação, cada jornada é única, cara. Cada jornada de e-commerce, de blog, independente de ser um blog que é, pô, blog de moda, um blog, sei lá, de tecnologia, a jornada é a mesma, mas os usuários utilizam aquilo com um nível de expertise diferente. Sim. Um blog de tecnologia, o cara tem um nível de acesso à tecnologia muito maior do que o cara que está acessando um blog de moda. Então, tipo, a gente precisa sempre analisar a jornada de uma maneira única para cada negócio, assim. Então, pelo menos é o jeito que a gente faz lá na Métricas Boys e dá merda poucas vezes. Eu tô tendo umas ideias boas aqui, mas a gente vai conversar depois. Eu queria entrar no assunto que a gente estava falando antes, a menos que você tenha algum assunto ainda relacionado a traqueamento, eu queria entrar na parte que você estava falando de IA. Tá. Mas aí, se você tiver mais alguma pergunta... eu queria só perguntar, beleza, a gente já mensurou. Claro, por favor. A gente já mensurou, mas como tomar decisões a partir de dados coletados? Beleza, arrumamos a casa, quais são os critérios que a gente tem que definir para tomar alguma decisão, quais partes que a gente pode tomar cuidado para não dar merda, né? Eu acredito que você já passou por várias decisões que, mesmo baseadas em dados, elas deram merda. Então, o que fazer ou quais os cuidados que a gente tem que ter quando vai tomar uma decisão a partir de dados, mesmo com a casa arrumada? Cara, então... Tem algumas metodologias que dá pra galera usar, assim, Growth usa muito disso, né? Vamos gerar primeiro todas as hipóteses. E aí a gente coloca uma matriz, um Rice Score da vida e vê o que gera mais impacto, o que tem o menor custo. E é isso, tipo, é o básico bem feito. É eu sentar e olhar o que vai me trazer o melhor custo-benefício na hora de tomada de decisão. Beleza. Isso daí parte do princípio que você já tem os dados coletados, né? Mas o mínimo do mínimo é você entender a jornada do seu usuário nesses eventos que a gente desenhou aqui, entender qual é a etapa que o usuário mais dropa da minha jornada. Você segmenta o funil por isso e vê de onde é que esses caras vêm. Sacou? Porra, ele veio de uma determinada mídia. Pô, então eu sei que nessa mídia aqui eu tenho um problema. Então, pô, vamos tentar analisar ali. Adaptar o funil problema... por mídia. Exatamente, porque assim, o problema é que o cara não tá chegando? Não, porque o cara entrou dentro do site, é o seu site que tá ruim. Que é aquela máxima, né? A galera fica batendo em criativo e tem que bater, mas, tipo, no outro lado, o teu site tem que converter, irmão. Tipo assim, o Gustavo fala muito isso, né? Você vai entrar dentro de uma loja que você tem 70% de desconto pra você poder comprar Nike, tá ligado? Tipo, tênis. E aí você vai chegar lá, os Nike estão todos sujos. Você vai comprar o tênis? Não, então tem um trabalho que tem que ser feito. Se for Balenciaga. Não, feio pra caralho, Aqui a gente só usa Air Jordan 1, meu. Boa, branquinho, legal. Padrão. Branquinho eu gosto também, mas eu uso uns aloprados também. Eu gosto. Então assim, você não vai entrar na loja então acho que esse é o entendimento que a parte de dados te dá, antes da parte de tomada de decisão. A parte de tomada de decisão, você tem milhões de metodologias que você pode utilizar. Por exemplo, a gente tem uma metodologia chamada OPC, que o Gustavo montou para o nosso time de insight, que é o que, por que e como. Que todos os dados são analisados em cima desse viés. Então, o que eu quero analisar? Eu quero analisar aqui, sei lá, aquisição.
que você quer analisar na aquisição? O tráfego no geral, o tempo médio que esse cara fica? Depende. Então, beleza, eu quero aquisição e eu quero analisar as origens de mídia e a quantidade de sessões, por exemplo. Ou a jornada do usuário filtrada pela primeira sessão dele. Tudo isso vai meio que filtrando para você poder conseguir o porquê que eu quero analisar isso. Pô, porque eu quero aumentar esse ponteiro, que é um erro comum da galera quando vai fazer análise de jornada, né? Ele tenta cruzar numa diferença e uma distância muito grande a etapa que ele está analisando com o que traz resultado. Então, tipo, é muito comum a galera em e-commerce cometer o erro. Tipo assim, eu quero entender a minha taxa de conversão. Não, você pode ter um KPI que é a taxa de conversão genérica do site. Quantidade de visitas versus a quantidade de compras. Mas, tipo, quem tá no operacional... Isso aí é informação de gente CEO, tá ligado? Esse cara vai olhar isso, teu chefe vai olhar isso. Você é operário, peão, vamos olhar aqui a taxa de conversão por etapa. E aí você coloca nessa matriz. Pô, quais são as hipóteses que podem estar gerando esses problemas? Pra mim é básico, sacou? A etapa que gerou mais fricção, eu vou entrar dentro dela e vou ver quais são as minhas hipóteses. São os meus achismos. A hora de achar é na hora que você tá formulando as suas hipóteses. Pô, vou fazer um teste de performance para ver se a performance está impactando o usuário. Beleza, vi que pode ser que seja performance. Então eu gerei uma hipótese. Performance, meu site está, sei lá, com 8 segundos de carregamento. Beleza, então eu gerei essa hipótese que, né? Então agora vamos gerar o report que vai me trazer os insights para, cara, eu preciso diminuir a imagem do banner da home, eu preciso, sei lá, fazer um cache das imagens no navegador do usuário, e aí a gente vai medir qual o custo disso para o time de tecnologia. Pô, então a gente demora tantas horas para poder implementar isso. Pô, se for tantas horas, sei lá, 3 horas, foda-se, implementa isso que o impacto vai ser alto. Então, de novo, a hipótese, a gente pega essa hipótese e coloca dentro dessa matriz, vê o que vai trazer mais resultado para cada área, inclusive. Porque essa matriz não é uma matriz que tem todas as informações. Ela tem que estar categorizada por time. Então, quais são as hipóteses do time de SEO? Quais são as hipóteses do time de marketing? Quais são as hipóteses do time de tecnologia? Porque tem trabalho. E no final isso ajuda você a perpetuar seu trabalho também, né? Porque, tipo, se não tiver demanda, tu não tem emprego. Tá exatamente, tem isso. É meio que isso. Então, tipo assim, eu particularmente nos meus projetos, eu uso muito isso. Pô, beleza. O que, por quê e como. O que, por quê e como. Inclusive, o Gustavo, a gente conversou muito com ele sobre o nosso evento, né? E o Gustavo vai falar sobre isso em uma das palestras que ele vai fazer lá. Então, ele vai falar sobre esse método. A gente combinou uma dinâmica muito legal que ele vai aplicar lá também. Então, se você está assistindo esse podcast, ainda não garantiu o seu ingresso para o Pubverse on the Road, o link vai estar aqui na bio, na legenda. Eu esqueço que no YouTube não é bio. Na legenda, no Instagram, tá lá na bio também. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, aproveita antes da virada de lote. O lote vira no dia 1º de maio. Então, aproveita para comprar seu ingresso e desfrutar dos insights de Lucian e Gustavo que vão estar lá no nosso evento. E você já vacilou, porque não comprou ao vivo. Vai vacilar de novo? Não tem como, né? Então... tem como, mas a gente espera que não. Aqui, ó. Clica aqui. Descrição. Ou QR Code? Vamos ter QR Code aqui? Podemos colocar um QR Code. Aqui, ó. Kojima, um QR Code. Então foi esse aí, porque a gente conversou e realmente a gente vai fazer essa dinâmica pra... É muito maneiro para poder corroborar para você comprar aqui a parada. É que essa é a metodologia que a gente aplica há 10 anos, não são 10 dias, sacou? E é o básico. Tem história. Sacou? É muito validado, porque a gente já atendeu desde Domino's Pizza até. A gente atende a Redditor, por exemplo, que é uma empresa de saúde do Brasil, uma das maiores. Então a gente tem uma aplicabilidade dessa metodologia para todos os tipos de negócio. Então, tipo, ela é muito validada, sabe? Tipo, beleza, ela tudo tem furo. Você vai achar furo, você vai ver. Mas, de novo, o furo que você achar é como você aplica aquilo no seu dia a dia, porque não existe bala de prata, entendeu? Então, vai lá mesmo que gordinha é pica. Show de bola, vocês são. Mais alguma pergunta? Não, aí agora a gente já pode falar. Podemos ir? Vamos. Legal, vamos chegar lá, então. Então, puxa. Perfeito. Então, a gente estava falando aqui, antes da gente entrar aqui na gravação, a gente estava falando muito sobre o seu uso da IA, né, e como você tem usado a IA ultimamente. Então, eu queria entender, assim, esses sistemas que você está usando, como que isso tem te ajudado, se isso tem feito alguma influência na parte de traqueamento, na parte de Google Tag Manager, ou se você tem usado a IA mais para outros tipos de execução, como que está essa realidade sua hoje? Eu uso IA, tipo... freneticamente, assim, para diversos tipos, né? Então, para a parte de Google Analytics, de Google Tag Manager, mensuração do comportamento do usuário, eu tenho uma estrutura que me ajuda a montar esse plano de mensuração. Estava comentando com vocês. Então, é bem recente isso, esse artigo da Anthropic foi de novembro de 24.
Pra não datar o podcast, né? Foi novembro de 2024. E aí, qual é o lance? Eles criaram um protocolo de comunicação do LLM, né? Large Language Model, né? Que é o ChatGPT, com qualquer estrutura de dados que você tenha. Então, esse protocolo é o que a gente chama de MCP, é o Model Context Protocol. E aí, o que eu faço? É como se eu estivesse usando o ChatGPT e eu tivesse uma janela para poder buscar uma parada dentro da minha base de dados. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, usar o Google Analytics. A gente tem alguns MCPs, né? Você vai criando um MCP para cada tipo de serviço que você quer integrar. Então, vou trazer um pouco da minha visão. Eu tenho um MCP, por exemplo, que puxa os dados do Search Console. Então, eu entro com um prompt que é o seguinte, ó. Analisa as principais palavras-chave que eu tenho um alto índice de clique, um alto índice de pressão, mas um baixo clique. Tipo, da onde que o Google vai conseguir, de onde que o ChatGPT vai conseguir pegar essa informação? Então, o MCP, ele abre essa janela para eu poder buscar essa informação lá dentro do Search Console. Então, hoje, inclusive, é uma das maneiras que eu utilizo muito para poder criar conteúdo. Então, beleza, ele foi lá e buscou os meus dados. E isso ainda dentro do ChatGPT. Então, dentro do ChatGPT, não joga lá dentro. Não sou eu que vou, ele que vai. Porque o protocolo, ele define como que o LLM vai se comunicar, como que o ChatGPT precisa se comunicar com a minha API. Então, lá ele está dizendo, ó, o site URL é o parâmetro que o usuário tem que mandar, porque senão eu não sei onde é que eu pego. Você cria isso programaticamente em Python, em JavaScript, que seja. Então, beleza. A gente tem essa primeira estrutura com o Search Console. Então, ele traz para mim ali toda a visão de quais são as palavras-chave que eu tenho maior oportunidade. Beleza. Aí eu tenho um outro MCP que busca no Google, para poder identificar para aquela palavra-chave que eu quero bater, qual é a minha posição versus a minha dos meus concorrentes. Se eu estiver no top 1, foda-se, eu não vou analisar. Eu vou, talvez, analisar, acho que eu estou, tipo, sei lá, na terceira página. E aí, o que ele faz? Ele busca no Google e me traz os links dos resultados de pesquisa, no orgânico ou no pago, dá para fazer também. Então a gente usa uma API, é um SERP API, que a gente consegue buscar os dados dentro do Google de uma maneira mais simples. Beleza. Aí agora ele tem os dados do Search Console e agora ele tem os dados de resultado de busca. Beleza? Agora eu tenho um outro MCP que vai dentro do site do concorrente e pega qual é a estrutura H que esse cara tem de título. Ah, esse cara tem um título aqui diferente do meu. Esse cara aqui ele tem tantos parágrafos. Esse cara aqui está falando sobre um determinado assunto que você não está abordando. E aí o ChatGPT consegue unir e cruzar essas informações. Porque agora, vamos pensar que a gente esteja querendo bater num artigo de BigQuery. E aí eu quero falar sobre a importância do Google BigQuery. Então, ele trouxe a palavra-chave, viu o potencial que eu tenho e viu quais são as páginas que eu tenho para aquela palavra-chave. Então, vamos pensar que eu escolhi o artigo da introdução ao Google BigQuery que tem lá na Métricas Boss. Beleza, ele vai pegar o termo introdução ao Google BigQuery, vai dentro da SERP do Google, vai pesquisar e vai ver quem está ranqueado para aquela palavra-chave. Ele devolve as informações do top ali com os links e aí agora eu tenho esse terceiro MCP que ele entra dentro do site do concorrente. Então, tipo, ó, primeiro busca os dados no Search Console, o segundo busca os dados dentro da SERP e o terceiro vai buscar os dados dentro do site do cara. Aí agora o que está faltando? Buscar os dados dentro do meu site. Então qual é o meu artigo? É a introdução ao Google BigQuery? Então, ó, pega o meu artigo e compara com o artigo dos concorrentes e vê o que eu posso melhorar de conteúdo do A para o B. E aí ele gosta de escrever, cuspir palavra, é o que ele mais sabe fazer. Então ele vai analisar o meu conteúdo comparado com os concorrentes para poder, cara, você poderia falar disso, disso, disso e disso. Aí você tem uma escolha para tomar, que agora o caminho inteiro ele já te deu. Você vai escrever esse artigo sozinho ou você vai mandar o ChatGPT terminar de fazer? Eu vou mandar o ChatGPT terminar de fazer. Então ele vai lá e constrói, tipo, sei lá, artigos de 2.700 palavras em, tipo, 10 minutos, seguindo esse step by step aqui. Então, terminou o artigo, pô, ficou meio coxa esse artigo aqui, não tá com uma linguagem de um ser humano. Pega o mesmo MCP que você busca os dados no Google e busca lá por artigos do Lucian Fialho. Ele busca, pega a minha linguagem, adapta. E aí eu faço a revisão final. Para mim não tem conteúdo publicado em produção sem a avaliação humana. Então leio o artigo inteiro. Mas, pô, meu trabalho é só ler o artigo, pelo amor de Deus. Leio o artigo inteiro, vejo o que dá para mudar. Olha, isso daqui eu falaria desse jeito. Isso daqui eu falaria desse jeito. Isso aqui se falou merda. Que é importante ver se ele tá falando merda ou não. Às vezes ele fala. E isso daqui é o que eu uso, por exemplo, para a parte de conteúdo. Sacou? Porque, tipo, esse conjunto de MCPs vai me ajudar a criar isso tudo. Mas, por exemplo, tem um MCP que eu tenho que ele é de análise do Google Ads. Então, pô, ele vai
buscar... Esse é muito bom, Ele cara. vai buscar dentro da janela meu custo por campanha, ele vai buscar... Eu não entendo porra nenhuma dessas paradas, mas eu sei que ele busca lá dentro, porque eu montei só o MCP, tá ligado? E aí você tem lá custo de campanha, quais são as campanhas, quais são os criativos. Então ele vai trazendo essas informações e aí ele une isso à estrutura do Google Analytics. Eu tenho o MCP para Google Analytics também. Então, por exemplo, qual é a página que eu tenho, ou qual é a etapa do meu funil que eu tenho a maior retenção? E aí primeiro você tem que explicar. E isso é maneiro porque uma coisa vai unindo a outra, né? Porque o Bucha do mês ajuda muito a capacidade que você tem de fazer pergunta. Então, tipo, você meio que vai mitigando os erros que a IA vai tendo com a sua capacidade de perguntar para ela. Que se você perguntar de maneira genérica, ele vai te responder de maneira genérica. Então, tipo, beleza. A gente, inclusive, meu amigo Guilherme Rijo, eu pedi pra ele, cara, eu não entendo nada de Google Ads, você me ajuda aqui que eu quero quebrar o meu computador, sacou? Eu quero quebrar o MCP. Sacou? Pra ver se ele tem alguma falha, sacou? Se ele tem algum problema, se ele vai calcular errado, porque no final das contas eu quero usar isso para os meus clientes, eu quero usar isso para a comunidade, da Métricas Boss e tudo mais. Então, beleza. Aí ele falou, cara, vamos fazer uma análise de inflação do CPC numa série temporal. Peguei, montei o prompt que desenhava isso, joguei para ele, ele fez a porra da análise do CPC, da inflação do CPC, e ainda me disse que um dos motivos disso era o meu quality score ter caído depois de um tempo. Caralho, ele foi muito profundo, Ele então. foi muito... E depende muito do nível de API que você tem. Que é, a gente tem um nível de API básico ainda dentro do Google Ads. Você vai galgando isso com o tempo e com o investimento que você tem. Mas chega num cenário... Porque assim, nesse caso, ele avaliou o quality score pela diminuição do CTR. Se eu tivesse a API, que é a API padrão, não a básica, eu teria diretamente o quality score completada. e aí ele não teria que calcular. Mas o que vai mudar é com o tempo que o LLM vai te responder, sacou? É o tempo que o chat de GPT vai demorar para poder te responder a parada. Então, tipo assim, isso daqui unido com o MCP do Google Analytics, porque agora ele fez a análise de inflação, ele sabe quais são as principais taxas, as principais páginas de destino que estão recebendo esse tráfego. Então, pô, deixa eu ir olhar lá dentro do Google Analytics e, por exemplo, ver qual é a principal origem mídia que está concorrendo com essa para essa página. Então, tipo, ele meio que vai combinando os MCPs para poder conseguir te responder as paradas. Então, tipo, é isso. Eu tenho uma geladeira dentro do meu chat GPT ou dentro do meu cloud, que ele busca as informações da maneira com que ele quer. E aí, tipo, tem isso até para plano de mensuração. Eu tenho um MCP que ele vai entrando na página com o objetivo de realizar uma compra. Então ele vai analisar o contexto da página e, por exemplo, vai tentar buscar um link que está levando para um botão comprar, ou um texto do botão que está comprar. Ele vai indo, tirando print por print e monta o plano de mensuração com todos os eventos que eu preciso. Meu time vai lá, só avalia, ó, isso aqui viajou e tal, e no final, o que ele viajou, eu oriento o MCP depois, melhoro, refino para ele poder melhorar no outro lado, sacou? E aí, beleza, vamos imaginar agora que depois que a gente tem o plano de mensuração montado, eu tenho o MCP que é do Google Tag Manager. Ele vai implementar todas as tags, pô. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei dentro do MCP, pro de plano de mensuração, é ele pegar qual seletor CSS daquele elemento que ele quer traquear, sacou? Nossa. Aulas e palestras. Não, é só um dos jeitos, assim, porque tem muitos jeitos. E, de novo, a gente vai chegar num cenário onde, tipo assim, quem tem os dados mesmo, tem a porra toda, sacou? Porque, tipo, o LLM otimiza o meu tempo num nível gigantesco por causa dessa estrutura. E aí eu fico criando um monte de MCP, sacou? Eu fiquei meio psicopata com a MCP. Nível de aproveitamento. É isso, porque, tipo, por exemplo, a gente está fazendo agora um MCP da nossa própria ferramenta. A gente lançou uma ferramenta que é o Trust Data, que ela faz uma análise de qualidade dos dados do Google Analytics. Nesse MCP que eu quero construir, que a gente está desenvolvendo, é para ele juntar com os dados do Google Analytics, com os dados do Google Ads, quais são os principais erros que o site dele tem com relação à coleta. Por exemplo, você tem uma autorreferência de tráfego. Você está gerando tráfego para você mesmo por causa do erro de implementação. Então, pode ser que o Google Ads está te dando muito mais resultado do que deveria, porque você está mandando o usuário para a página que passa por o fluxo onde você perde aquela opção, né? Você perde aquela origem de tráfego. E aí a gente vai brincando. Então, ó, o MCP do Google Analytics, do Google Ads, do Search Console, e aí eu deixo vocês fazerem o do AdSense. Boa, do AdSense e do GAN. Dá para cruzar muita coisa, ó. Igual quando ele falou nesse sentido de entender a inflação, a gente consegue entender
quais são os momentos, né? Claro, se você já tem uma coleta de dados que a gente pode se basear. E é muito importante, porque aí a gente tá falando uma conversa de adulto, beleza? Exato. Você já tem que estar já com tudo pronto para você poder conseguir Nossa, não consumir tem isso. nada organizado, quero implementar. Não vai achando que você vai poder tomar decisões baseadas em uma propriedade que você tem 4 sites vinculados lá, que vai dar merda. Então, organiza e arruma a casa primeiro. Mas é muito interessante a gente fazer isso, porque a gente pode entender quais os momentos ou quais os horários a gente consegue ver essa inflação ou ver a alta do CPC ou do CPA, enfim, e consegue fazer uma precificação baseada nos momentos de alta diferente para a precificação que a gente faz no restante do dia ou no restante das datas sazonais, né? Então, dá para fazer uma infinidade de coisas só com um MCP desse porte que, assim, você vai. Você só vai. Isso. E aí é aquele lance, né? Se você tá fazendo a arbitragem que vocês fazem, e aí, pô, aonde vocês estão comprando mídia tem a API, tem a possibilidade de você construir o MCP. Só que aí você... E assim, ele não só pega a informação, né? Isso que é maneiro do MCP. Por exemplo, dentro do MCP de Search Console, eu invalido o XML do sitemap. Sacou? Porque eu coloco... São pastas que ele vai abrindo. Então, eu tenho a pasta que vai puxar os dados dos reportes do Google Search Console e eu tenho uma outra pasta que é só para ver indexação. Então, tipo assim, quais são as páginas que estão sendo indexadas? Eu tô tendo um problema de cobertura que tem esse conjunto de páginas aqui que tá com 404. E aí, o MCP é lindo você ver ele executando assim, porque ele vai usando ele em sequência e você fica, caralho, tipo assim, daqui a pouco talvez a gente não tenha esse emprego aqui, tá ligado? Porque, tipo, ele vai lá, pega a página, ele analisa as páginas que estão com problemas 404 e ele consegue, porque lembra, eu tenho um MCP que acessa o site do meu concorrente, ele pode acessar o meu site para poder entender qual o erro, pô. Qual o erro que tá dando dentro dessa página? Porque, lembra, ele acessa a página e eu consigo pegar o console do usuário. O console do JavaScript. E ele traz para mim, ó, essa página tá dando 404 porque teve um problema no DNS, porque eu consegui identificar que não funcionou. Eu posso criar um MCP que avalia só esse tipo de coisa, sacou? Posso criar um MCP... Infinidade de MCP. É isso, você vai fazendo, sacou? Você vai fazendo. E cuidar que você fica bem viciado em fazer MCP, assim. Não, chegar lá em casa, esquece. Assim, e aí, de novo, né? É maneiro pra caramba que vocês viram aqui, né? Precisa saber um pouco de tecnologia pra isso. Então, tipo, você precisa saber minimamente usar pelo menos o ChatGPT ou o Claude, que seja, pra você poder conseguir construir isso. Tem muita gente que constrói, inclusive, é uma dica interessante, né? Na documentação do MCP, todas as páginas você consegue copiar só o conteúdo da página. Eles deixaram isso de propósito, porque ele te indica, ó, copia o conteúdo da página e joga no Claude pra ele poder te ensinar a construir o MCP. Tá ligado? Então, tipo assim, você consegue usar IA para poder construir o MCP, tá ligado? Se você pega a documentação do Google Analytics aqui, pega a documentação do Search Console, pega a documentação do MCP, joga tudo ali dentro, e aí você vai lá. Ele produz com... Você tem que ter um nível de sagacidade ali. Não dá para você fazer sem saber o mínimo de programação ali, mas você consegue se resolver, cara. Consegue saber. Tem muito amigo meu que tá se virando pra caralho assim, sacou? Aí no ruim de tudo eles me ligam quando dá alguma merda. Você tem que ter pelo menos um santo pra te ajudar, tá ligado? Sacar meu telefone aqui agora. A Emanuela, eu tô sentindo que ela tá com ansiedade pra ir embora. Meu olho já tá assim. Não, MCP é um caminho sem jeito. Ainda bem que eu tomei duas coisas de café, uma de energético aqui, que eu já tava pronta. Eu tava prevendo. Beleza. Às vezes é isso. Às vezes você tava se preparando pro que eu tava prevendo. Vai acontecer depois desse podcast. Eu espero que todo mundo esteja... Você sabe melhor que isso? Melhor que isso? Só o Publiverso. Lá vai ser infinito. Se aqui já tá bom, imagina lá. Imagina. Pois é, então assim, inclusive para quem tá assistindo isso aqui, gente, pega isso aí, coloca na sua operação, não deixa dinheiro na mesa, saiba como fazer, da forma certa, baseada em dados, por mais desconfortáveis que esses dados sejam, encare eles. Às vezes eles precisam ser encarados, por mais desconfortáveis que possam parecer. E por mais que você fature também, tá, gente? Porque tem gente que fatura alto aí que não tá arrumando a casa, vamos arrumar a casa, vamos deixar tudo de um jeitinho que dá pra gente fazer pelo menos o básico.
pra gente encontrar os gaps da operação. E faturar ainda mais alto, porque aí existe um processo de progressão, né? Tem que começa a faturar ali com o site, aí o site vai virando uma estrutura de empresa, na estrutura de empresa a gente já vai começando a crescer em outros pontos, e para isso tem que estar organizado, tem que basear em dados. E é impressionante que até para pessoas, né, velho? Para pessoa, para contratação, tudo precisa de dados. Sua taxa de demissão, sua taxa de retenção, tudo, para tudo você vai precisar de dados. Sua conta no banco é dados puro. Sua conta no banco. Se você não gastar mais do que você ganha, você fica rico. A matemática é simples. A matemática é simples. Tudo, a matemática é simples. Exatamente. E aí é muito maneiro, porque, tipo assim, tem soluções low-code de MCP também. O N8N tá usando e incorporou o MCP dentro do N8N. Você tava falando de automação, imagina que você tá usando o N8N. Sim. Então, tipo assim, você vai ver que já tem uma porrada de coisa pronta, assim. Então, nem tá tão distante tecnicamente para quem quer consumir os MCPs que já estão prontos. Então, para quem é desenvolvedor, como eu, assim, o MCP é tipo uma App Store vazia. Tá ligado? Mas, tipo, pra quem tá consumindo, quer só consumir o MCP, você vai ter essa App Store que devagarzinho a galera vai criando os aplicativos, tá ligado? Devagarzinho a galera vai criando os aplicativos. Estou chegando mais tarde. Meu computador que me aguarde hoje. É isso, você vai ver. Hoje minha cadeira vai me abraçar, assim, e a gente vai junto. Show de bola, pleno feriado. Não, mas é isso aí mesmo, eu faço a mesma coisa. Ai, show de bola. Eu faço vários hackathons imaginários que só eu tô participando. É isso. Você contra você. É isso, eu tenho que entregar esse projeto em 48 horas. Eu sou assim também. Senão, algo vai dar muito errado. É isso. Ai. Bom demais. Deixa eu só pegar. Deixa eu ver se tem alguma aqui também, alguma pergunta. Beleza, eu tô abrindo aqui para ver. A gente teve aquela pergunta e a gente tem aqui, com o cenário de privacidade mudando e o fim dos cookies de terceiros, como o Google Tag Manager entra como aliado dos publishers? Ele entra só como aliado dos publishers. Porque assim, os cookies de terceiros que eram utilizados antigamente, o Google Tag Manager, é um script que ele está dentro da sua página. Então, ele consegue gerar cookie primário. Então, para que o Google Tag Manager... Você acha que o Google é otário, tá ligado? A galera acha que o Google é meio otário. Assim, o Google Tag Manager vem exatamente para poder solucionar esse problema. Porque quando você está utilizando o Google Tag Manager, ele consegue injetar um cookie dentro da página no âmbito primário. Porque aquele script está sendo executado dentro daquela página. Então, tipo... O cookieless já foi, né? Porque o cookie primário, quer dizer, o cookie de terceiro já foi porque ele já resolveu isso, sacou? E aí você tem cenários de cookieless também que ele ajuda porque ele consegue ter controle da informação que está sendo coletada ali. E aí o Google Tag Manager ele tem uma série de recursos dentro dele que vai mitigar esse tipo de problema com o cookieless também. Mas o principal são os cookies primários. Se você for pegar os cookies do Google Analytics, você for lá andar dentro do seu navegador lá, console, aplicação, e aí você vai ver lá os cookies. Você vai ter um cookie chamado _GA. Vê lá o domínio de referência. É o teu próprio site. Porque o Google ele precisava resolver esse problema. E o Google Tag Manager é a ferramenta que ajudou ele a resolver esse problema lá na Europa. Porque assim, o problema de só os cookies de terceiros já é um universo gigantesco. E aí, se você injetar um script, ou se você permitir com que o Google injete o script dentro daquela página, ele vai injetar no contexto de primário. Então, tipo, ele só vai ajudar, tá ligado? Eu não vejo um motivo para você não utilizar, sacou? E ainda tem outras tags dentro do Google Tag Manager que ajudam muito os publishers. A própria tag do Foodlight é uma tag que ajuda bastante para quem faz o DV 360, né? E aí, dentro desse conjunto, você tem o vinculador de conversões do Google, que é uma tag que, tipo, aprimora os cookies do Google AdWords do AdSense, sacou? Ele só melhora, sacou? Tipo, e é um recurso que você não consegue ter copiando o código e colocando lá dentro do seu site diretamente, porque o vinculador de conversão só tá dentro do Google Tag Manager, então só ajuda. Perfeitamente. Tem algum complemento, Manuel? Não, tô só aprendendo aqui. Tô mapeando. Aulas. Essa aqui é um pouco polêmica. Mas eu queria entender, tipo assim, qual que é o limite do... Me manda ela aí que eu vejo se dá pra... O que o Google Tag Manager hoje ele limita e quais são as opções que a gente tem como escape? Ou o Google Tag Manager hoje ele dá pra brincar à vontade, tipo... Cara, muita vontade, assim. Você só vai se sentir limitado, talvez, quando você tiver
grande o suficiente para poder ter uma própria estrutura de dados. Por exemplo, eu quero montar aqui First Party Data, sei lá. Pô, aí talvez eu precise de ter um recurso de servidor que o próprio Google Tag Manager tem o Google Tag Manager Server Side, sacou? Então, assim, pouquíssimos são, porque o Google Tag Manager é como se você conseguisse executar scripts dentro do seu site. Não tem como ser mais invasivo, tá ligado? Não tem como ser mais invasivo. Então, tipo, ele consegue fazer com que você implemente um script, e aí, lógico, né? Tem o bom e tem o ruim em todo lugar, né? Então, do mesmo jeito que dá pra você implementar muita coisa boa, dá pra fazer muita merda dentro dele. Então, dá pra, por exemplo, eu excluir o site. Tipo, toda vez que o site carrega, eu dou um display none na tag HTML e fudeu o site inteiro. Já era. Então, tipo, tem que tomar esse cuidado, é muito importante ressaltar isso, mas ele te dá limitação zero para você poder coletar o comportamento do usuário no cliente. Aonde ele vai ter mais limitação normalmente é em aplicativo, porque aí até a instalação é chata, porque a instalação do Google Tag Manager é você copiar o código principal dele dentro da tag head e o segundo dentro da tag body. A tag principal, ela é a tag que você tem que colocar no ponto mais alto da tag head. E aí tem um motivo, que é para você poder evitar a ferramenta de teste AB da Flickr. Sacou? Porque é aquele efeito de piscar a tela com a alteração. Então, ele pede para você colocar isso lá no topo, no ponto mais alto do site, por causa disso. E aí a segunda tag, ela é uma tag que a gente chama de fallback dentro da tecnologia. Que é uma tag, o Google Tag Manager não carregou, deu merda, carrega isso aqui. E aí ele vai gerar uma visão para você de, tem tantos por cento dos seus usuários que estão desabilitando o JavaScript da página. Então fica de olho aí, que pode estar dando alguma merda. Porque, tipo, é foda, né? Porque a gente tem que lidar muito com o cenário de bloqueador de anúncios, tá ligado? E aí... Gente, não façam isso. Não joguem contra a gente, entendeu? Deixa o anúncio aparecer. Eu também sou a favor. Mas, cara, dá pra você resolver esse problema de bloqueador de anúncio. Legal. Dá. É porque, assim, a gente tá falando de novo de quem já tá com o dever de casa bem feito, né? Você tá com tudo ali pronto, e aí chegamos no nível de maturidade onde podemos conversar sobre esse tipo de prática. Mas, por exemplo, tem uma prática que a galera usa que é o GTM Proxy. Ou seja, eu carrego o Google Tag Manager e aquela tag lá que ele coloca para você instalar dentro do seu site, se você perceber, você pode abrir o seu Google Tag Manager agora. Ele vai ter o domínio www.googletagmanager.com. E aí, o que essas extensões, esses navegadores fazem? Bloqueiam qualquer tipo de requisição para essa URL, certo? Certo. Mas imagina que você tem um site, sei lá, fala aí o site de vocês, pubverso.com.br, beleza? E aí você carregou lá a URL. Ele conseguiria o bloqueador de anúncio bloquear a tua própria URL, pubverso.com.br, senão o site não carrega. Então o que a galera faz? Ela faz um túnel entre o Google Tag Manager e o seu site. Ou seja, eu vou, no final das contas, ao invés de carregar o Google Tag Manager com a URL www.googletagmanager.com, eu vou carregar com gtm.pubverso.com.br. E aí, a única coisa que você tem que ter é uma estrutura. Tem uma ferramenta dos caras gringos lá, mas eu normalmente, né, maionese boa, a gente só come se for feito em casa, né? Eu desenvolvo as minhas próprias, sacou? Então, tipo, eu crio esse proxy, é um servidor que vai lá apontar para uma determinada URL, eu configuro o domínio, e aí, tipo, a gente criou agora um túnel que é impossível de bloquear. Se ele bloquear, ele bloqueia tudo. Se você não tirou insights para sua operação aqui, você tá... Pode desistir. E aí é uma prática um pouquinho mais avançada, precisa de ter um time de tecnologia, mas qualquer programador tem hora suficiente para poder fazer isso em 2 horas no máximo, sacou? ChatGPT faz isso. Com certeza o ChatGPT faz isso. Você chegar e falar para ele, eu vou dar o prompt, né? Preciso carregar o meu container do Google Tag Manager como um proxy através do meu domínio. Preciso de um script, pode ser JavaScript, botar JavaScript. Preciso de um script em JavaScript que vá resolver essa requisição e retornar o código do meu container. Ele vai fazer isso. Pegou? Pegou. Eu mesma tenho pra falar que se já tirou isso tudo de um episódio de podcast que vai dar, acho que... Não sei quanto vai dar de tempo ainda. Eu acho que vai dar um pouco mais. Imagino que você não vai tirar do evento. Eu fico pensando nisso. Então, é mais isso. Você ainda não comprou, chegou até aqui nesse vídeo, absorveu tudo que tem que absorver, vai aqui na descrição e compra o ingresso. Não dá mole, não. Aí, senão vai mudar o lote, enfim, né? Aí também não adianta reclamar. Porque vieram me cobrar cupom de desconto depois. Mas aí você deu mole. E aí eu falo a verdade? Eu falei, não tem. Infelizmente. Então, aproveita. Tá barato ainda, viu? Aproveita. O último lote vai estar barato. O último perto do conteúdo que a gente vai disponibilizar, é nada.
É nada. Show de bola. Tem mais alguma pergunta, Emanuele? Não, acho que para uma parte 2. Vamos parte executar dois? o que a gente já Aqui, pegou parte agora? 2, quero trazer Luciana e Gustavo. Será? Será que acontece? 5 horas de episódio? Ah. Tem que pegar um dia. Corujão de... Eu já quis fazer um de podcast analítica. 24 horas, sabia? Eu tenho essa pira. Fazer um 24 horas. A gente quase fez uma vez. Não, 24 horas de podcast, só vai trocar os convidados e às vezes alguns hosts e vai ser 24 horas de live direto. Vem-vas já resolve. Eu ia precisar. Vem-vas? Não chega. Eu não arrisco. Não chega legal. Eu também não arrisco, não. Eu sou não arrisco. medroso Não. demais. Eu também sou bem medrosinha. Isso pra me dar um ataque cardíaco é 2 É, segundos. exatamente. Isso pra morrer Isso de pra eu segundo. gostar e começar a tomar 15 é 2 segundos. sabe? Tem isso. Mas um vem-vas eu faria esse acordo. De 24 horas? Falando de jornada de usuário, aquisição de cliente. Já fui, já tô lá. É. É isso, pega todas as galáxias, faz 3 horas pra cada um. E dá, hein? Dá? Ih, tem assunto, hein? Vamos pensar? Vamos, eu faria esse acordo. Eu também. Aí agora, para deixar uma solicitação que fizeram pra gente, que a gente vai repassar para todos os convidados, é perguntar de onde você costuma consumir conteúdo, assim, e desses conteúdos, quais você mais indica? Cara, eu consumo muito conteúdo lá fora, assim, é meio escroto. Mas eu gosto Por que muito. escroto? É porque, tipo, acaba tendo uma barreira de inglês que eu mesmo tenho, sacou? Então, tipo, Entendi. eu acho que, tipo, é meio limitante, mas eu uso muito pra consumir conteúdo de IA, por exemplo, o blog, né, o TechCrunch, que tem bastante conteúdo que sai de IA, de notícia, porque, tipo assim, agora a gente tá num cenário que não é mais você só olhar a documentação, Uhum. você tem que ver o que o Sam Altman tá planejando pra poder conseguir baratear, ou qual o benchmark da IA, que pô, acabou de sair agora, né, um benchmark de que o modelo novo que a OpenAI lançou tá alucinando 30% a mais. Então, tipo, tu tem que estar consumindo esses conteúdos pra poder saber escolher, cara, qual o LLM que eu vou utilizar aqui para poder plugar minhas aplicações de inteligência artificial. Então eu consumo muito o blog do TechCrunch, consumo muito a Wired, consumo muito conteúdo lá de fora, porque, tipo, aqui dentro do Brasil eu sinto que o conteúdo tá muito mastigado e eu preciso do dado mais fiel. Mas tem uma outra comunidade também que eu consumo muito conteúdo, que é o Tab News, cara. Muito maneiro, porque é muito desenvolvedor brasileiro gerando conteúdo de relevância e, tipo assim, não tem imagem na parada, é só texto. Então, pra quem gosta de ler, não tem vídeo do TikTok, não tem dancinha, não tem nada. É senta a bunda ali, a gente fala que é o método HCC, horas de cu na cadeira. É você sentar e ler pra você poder... Então, eu uso muito essas duas fontes, vai. E o próprio blog da Métricas Boas, mas aí sou eu que gero conteúdo, né? Então... Eu gero, eu leio, eu releio. Exatamente. Cara, eu vou te falar, eu uso o blog da Métricas Boas pra caramba, cara. Eu falo, tipo assim, que o meu eu do passado me ajuda bastante, sacou? Isso é legal. Porque, tipo, eu canso de, cara, como é que faz isso daqui mesmo? Aí eu vou lá no blog, e aí eu vou lá e... No próprio Discord nosso, eu tenho uma busca direta na nossa base de artigos, né? Aí eu posso fazer direto. Pô, como implementar tal coisa? Aí vem o artigo que eu mesmo escrevi, tá ligado? Falei, porra, meu eu do passado me ajudou pra caramba. Obrigada, Luciano, do passado. Exatamente. Show de bola, legal demais. Mais alguma? Não, eu aqui já tô pronta pra... boa noite Show de inteira bola. hoje. Então, pessoal, ficamos aqui com essa quantidade riquíssima de conteúdos e aplicações, mas é conteúdo que tem que aplicar. Igual o Luciano falou, a base tem que estar pronta para você conseguir aplicar qualquer coisa mais robusta. Então, assim, primeiro de tudo, organiza a casa, entende o que você precisa, converse com o pessoal, vamos fazer um pacto de sangue, como o Luciano falou. Esse cospe na mão. Para fazer todas as aplicações possíveis aí. E agradecer muito por ter passado aqui, por ter aceitado esse convite. Se Foi quiser trazer ótimo pra Minas, estar minha avó aqui. vai adorar, pô. Você é maluco? Pode deixar, pode falar com ela hoje, na hora que você for lá comer um peixe, que você vai voltar para comer mais peixe na casa dela. É isso aí. Show de bola. Então, na próxima, a gente recebe aqui Gustavo e fazer uma vez um episódio com vocês dois, porque vai ser muito rico. Vai ser maneiro. Certamente. Então é isso. Muito obrigada, Luciano. Obrigada, Manu. Obrigadaço. Obrigada a todo mundo. Até mais. Deixa Até a seu próxima. like. Não, deixa o like, verdade. se inscreve, ativa o Eu sou sininho. péssima por isso. Inscreve no canal, ativa a notificação, curte aqui todos os links, inclusive, que o Luciano falou, vão Siga estar as aqui redes embaixo. sociais Siga também. as redes sociais também do Pubverso, vamos deixar tudo aqui, vamos deixar o Instagram do Métricas Boas aqui também, o Instagram do Luciano, vamos deixar todo mundo aqui na legenda. Então dá uma olhada na legenda que vai estar tudo lá, tá bom? É isso, até o próximo episódio. Até, galera. Tchauzinho.